Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Painel das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Eu sou o Painel das Pedreiras, estamos começando mais um programa pela Rádio Mirua, o programa Umbanda Reino da Paz. E estamos aqui mais uma sexta-feira, às 19 horas, e já convidando para conhecer o nosso canal Umbanda Reino da Paz no YouTube, onde você vai ter um repeteco desse programa às 21 horas. E hoje o nosso tema foi um tema muito pedido, na verdade é a parte 2 da esquerda, onde nós vamos falar hoje sobre Pomba Gira, ou Pombogira. Qual será que está certo? E para a gente começar esse assunto, já vamos dar o nosso boa noite especial para ele, essa figura noturna e tão bela como uma pombagira, Rodrigo Muniz. Não tão bela, né, como uma pombagira. Coitada das pombagiras se fosse a minha beleza, né, Pai Léo? Mas boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando na Rádio Mirua, pelo aplicativo, ou no Repeteco, pelo Umbanda Reino da Paz. Programa aguardado, né? Eu estava querendo essa segunda parte e ainda vai ter a terceira, porque ainda vai ter Exu Mirim ainda. Vamos fazer. Mas vamos falar das grandes damas, as grandes senhoras da esquerda. Boa noite a todos. E já que estamos falando de damas e senhoras da esquerda, a nossa grande dama e senhora do nosso programa, nossa rainha das encruzilhadas deste programa. Hoje com voz melhor. Com a voz melhor, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Uma alegria falar das pombagiras no dia de hoje. Então, já vamos começar. Mãe Priscila, porque você tem lugar de fala. É. O que é pombogira ou pombagira? Bom, a pombagira, infelizmente, ela é muito marginalizada, né? Dentro da nossa Umbanda, dentro de vários outros, né? Pessoas que não se dizem umbandistas, mas dizem que tem pombagira. Eu acho impressionante isso, né? Existem pessoas que só incorporam pombagira, né? A gente vê alguns canais aí que as pessoas elas focam e utilizam muito essa forma porque acham que a pombagira ela dá essa conotação, né? Que você vai conseguir aquilo que você quer. Pra mim, né? A energia de pombagira ela me traz muito essa energia de amor, de luz, não amor de amarração, né? Como as pessoas falam, mas do nosso amor próprio. Eu acho que a pombagira ela traz essa energia para entender o nosso amor próprio, para entender os nossos pontos fracos, porque a pombagira ela traz muito, né, nas conversas com a pombagira, ela traz essa energia de nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, de nós entendermos o nosso equilíbrio, de nós entendermos aquilo que está dentro de nós. Então, a energia de pombagira, para mim, ela é o principal equilíbrio que eu tenho dentro da mediunidade, né? Sem pombagira não se tem mediunidade. E aí, Rodrigo? Pombagira ou pombogira? Qual é o certo? E aí, né? Ou bombogira? Bombogira, né? Essas corruptelas, né? Que vieram, né? Todo mundo diz, né? Hoje em dia com o estudo já ficou bem, né? Disseminado que dizem que... Eu falo pombagira. Eu também tudo sempre junto, falei pombagira, né? Pombagira. Mas eu escrevo separado com hífen. Eu coloco, Pomba, hífen, gira. eu coloco pombagira, tudo junto. E bombogira, pombogira, enfim... todos dizem que vem daquela corruptela de Pambonidila, né? Que é o Exu. Não é um Exu, né? Na verdade é um... A luva isso. Já vem da nação de Angola, né? Que na verdade é um Inquice, né? Pra quem às vezes não tá entendendo. É similar a Exu, só que na visão de Angola, Congo, que é do povo Banto, que tá lá indo pro sul da África, né? Porque a gente não pode esquecer que a nação Banto, né, os povos, né, os Bantus, né, que na verdade Bantus quer dizer já, né, Bantus, né, que é o plural, né, de povo Banto, né,
que pega o pessoal de Congo, Angola, foram os primeiros a chegarem no Brasil. Foram as primeiras civilizações escravizadas trazidas para o Brasil, principalmente para a Bahia, né? Então, se a gente for pegar de 1730 ou até antes, que eles dizem, alguns dizem até 1600 e alguma coisa, até meados de 1640 começa a escravidão. Até 1830, mais ou menos, aí começam a chegar os nagôs, que são os iorubás, que cultuavam o povo de orixá, né? Então, quando a gente pega principalmente o candomblé de caboclo, que tem uma ligação muito forte com o povo banto, né? Lá sim se cultuava uma dessas divindades, porque diferente do nagô, o banto, ele não tem apenas Exu como o responsável pela esquerda, pelos caminhos, o mensageiro. Estamos falando de orixá, não entidades. Se a gente for pegar banto, a gente vai ter Pambonidila, né? Pambonidila, o N, né? Isso é muito comum na parte de escrever, né? No banto, né? O N mudo, né? O N apóstrofe, Nidila, né? Que quer dizer, aliás, tem um nome muito parecido com o feminino, mas é uma entidade masculina. Aliás, na determinada região, que agora eu não me recordo, mas na África tem uma grande estátua. Se você colocar no Google, meu irmão, minha irmã, você vai ver, tá lá enorme, Pambonidila, Senhor dos Caminhos. É como se fosse aqui uma das qualidades de Exu, olhando numa visão, né? Então, e aí acreditam, e aí eu vou fazer uma rodriguice aqui. Como normalmente essas entidades vinham girando muito, porque principalmente todas as linhas, mas principalmente, né, a linha não, os orixás, né, sempre vem dançando em sentido anti-horário, né? E a pessoa em si, o homem principalmente girando, tinha uma dança um pouco até sensual, porque querendo ou não, todo emissário da esquerda, né, todo orixá voltado, né, Pambonidila, o Exu, todos eles têm essa demonstração da sexualidade mais ativa, que não é pejorativa, mas tinha uma sensualidade, e alguns, não entendendo nada, acharam que aquilo era uma entidade feminina que vinha rodando, né? Mas assim mesmo se manteve. Quando as primeiras demonstrações de pessoas, e a gente não consegue entender que ano que começam a chegar as pombogiras, mas eu acredito que já na Macumba Carioca elas já vinham, estamos falando já antes de 1908. Quando essas entidades começaram a chegar, gargalhando muito, girando e tendo uma manifestação, eles começaram a achar que era de novo as manifestações de Pambonidila. E aí, é claro, né? É aquela corruptela natural, aquele telefone sem fio. Aí são Pambonidila, Pambonidila, Pambodila, Pombogi, Pambodira, Bombogira, virou Bombogira, Pambogira, Pombagira, e até chegar em Pombagira. Então, acreditamos que seja esse elo perdido. Porque até então, isso da Umbanda, Macumba Carioca ainda, eles ainda usavam o nome de Exu Mulher. Era muito comum, Exu Homem e Exu Mesmo Mulher. na Umbanda ainda usou-se muito, né, esse termo Exu Mulher. Exu Mulher. Então, assim, é um segredo que ficou nesse elo perdido, e a gente tá falando do quê? De 150 anos atrás, uma coisa muito pequena, mas que a gente acredita que deriva-se disso, o nome, mas não a entidade. As entidades femininas da linha de esquerda começaram a se apresentar, e por coincidência, ganhou-se o nome de Pombagira pela corruptela de Pambonidila. Isso é o que a gente tem em história, mas nada definido, né? Porque se perdeu muito, né? É interessante, né, quando a gente está falando isso dos inquices, né, e dos voduns, que são as divindades do povo banto, porque tudo que a gente conhece de personificação, né, o Xangô com o machado, o Oxóssi com a flecha, o Ogum com a espada, e tudo isso são personificações do Queto, então, né, do povo Yorubá. Né? Porque para os nagôs, para os bantos, eles não denominavam as divindades com forma física, né? Tanto que eles usavam máscaras. Né? É muito comum você ver máscaras dos orixás. Dos orixás não, dos voduns e inquices. E aí quando você pega esse estudo, e como eles não tinham personificação, você tem grandes divindades, porque para quem não sabe, Oxumaré é um vodum, né? É um inquice que foi importado para o Queto. Né? Não só Oxumaré, você tem Oxumaré, você tem Ossan, você tem Nanã, né? Você tem Euá, que são os orixás menos cultuados, né? Menos conhecidos. A família, né? Sim, mas você tem, por exemplo, o Dudua. O Dudua é banto. Sim. Né? Você tem essas divindades. Olokun. E essas divindades, ora é masculino e ora é feminino.
Não existe um consenso, Não né? existe um consenso. Alguns dizem que o Olocum é a mãe de Iemanjá, outros dizem que o Olocum é o É o pai. pai. O Dudua é o irmão, né? Sim. Ora é a esposa. E ora é esposa. E ora é irmã. Tanto Sim. que, por exemplo, se a gente for pegar, acabamos o carnaval há pouco tempo, mas o samba enredo da Beija-Flor, ele fala: ô Dudua, a grande senhora chegou. Ou seja, a grande senhora. Então nem entre eles existe, né, essa por concordância. por causa né? da diáspora, né? É. E essa questão da Pambugila é importante falar porque, assim, existem algumas esculturas que já foram alguns arqueólogos, né? Já viram algumas figuras de Exu, né? Que é aquele cabelo característico de Exu, né? Que parece uma corcova, com seios. Com seios, né? Mas Seria o que? Um ser andrógeno? um ser andrógeno, um ser hermafrodita, Uhum. né? Hermafrodita é errado, né? Um ser intersexo, né? Que é agora o nome mudou. correto. Isso, que é o correto. Mas aí é que tá. Do mesmo jeito, né? E aí quando eu puxo mais pra teologia, aquilo que eu gosto de estudar, né? A iconografia dos santos e divindades. Quando você pega o Exu iorubano, que tem o símbolo do pênis, e não é difícil você achar algumas imagens de madeira com o pênis ereto do Exu, porque ele representa a fertilidade, também ele pode ter seios, porque os seios também, desde a antiguidade, representa a fertilidade, a amamentação, né? O princípio da fertilidade é o seio, Sim. né? Porque é o princípio da fartura, é aquilo que primeiro você se alimenta. Uhum. Então, com certeza, ali algumas divindades deviam trazer seios, e talvez isso também possa ter, de uma certa forma, influenciado. A verdade é que, e é importante a gente falar isso nesse programa, que a gente vem falando há muito tempo, e a gente sempre vai falar, o quanto existe um apagamento histórico Total. da história do povo preto africano escravizado que veio ao Brasil. Porque nós pagamos esse preço. Sim. Né? A gente falou na semana passada do Pariteiro de Ogum, que é uma história que a gente não sabe de onde veio. Uhum. E nós temos vários apagamentos. Eu fico muito triste, né? Eu tenho várias pessoas de pele preta, negros na minha casa, e às vezes a gente conversando, né? Eu, por exemplo, eu sou de origem caucasiana, minha família, eu sou descendente de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, e eu sei que meu avô é português, meu bisavô era português, meu tataravô era português, que o meu trisavô era português, e aí porque falam que eram mouros refugiados do Marrocos, provavelmente. E do meu outro lado italiano, eu sei até a quarta, quinta geração de italianos ali, que vieram alguns pro Brasil e outros ficaram lá. E é muito ruim, porque você conversa com algumas pessoas, como filhos de santo, e aí nunca para antes do avô. Para sempre no avô e na avó. Porque A quarta geração já não se tem informação. então né? ele veio pro Brasil, mas da onde? Não tem. Da onde? Porque eu acho que isso para mim é uma forma de racismo estrutural que nós temos, e aí eu diria que não é um racismo violento, mas é um racismo que é as pessoas acharem ou pensarem na cabeça delas que todo negro escravizado dentro de uma senzala era igual. E não era. Não. O moçambicano é um, o Zulu, né, que é o do sul da África, é outro. Sim. O muçulmano, o muçulmano totalmente não. diferente. Não, As- o muitos- dalmeano. Muitos né? irmãos não sabem que o muçulmano caçava os bantus e os yorubanos. Na verdade, a maioria dos negros, a maioria dos negros escravizados trazidos para o Brasil eram muçulmanos. Né? E que se tornaram a maioria, uma boa parte deles, até por conhecerem mais o idioma, por já terem uma comunicação ativa e uma linguagem diferente dos que vinham, muitos viraram os senhores, né? Os capitães do mato, né? Que falam, né? Que as pessoas que estão nos vendo, né? Que acham interessante isso, Ouvindo. que está nos ouvindo, né? procurem, né, a revolta dos malês, A revolta os dos malês, malês, que eram de origem muçulmana, né? A Bahia, 75% da população, é 1835, Sim. agora não me recordo. A Bahia, assim, eles não souberam a força que eles tinham. Sim. Porque, na verdade, 75% da população era malê. E os malês muçulmanos, né? Luísa Marim. Então, estamos falando assim, e é muito doido a gente imaginar o quanto essa cultura influencia o candomblé e a umbanda. Sim. Porque se você pegar as nossas roupas, né, que é aquele traje, por exemplo, aquela túnica que vai até o joelho, né, a toalha de anjo de guarda, muito o muçulmano, filá, né? aquilo é muito mais parecido com o muçulmano com o malê do que propriamente com o negro da área iorubá.
Exatamente, é incrível, né? É muito legal a gente Demos imaginar uma volta isso. no mundo só pra, né, tentar entender essa corruptela, porque tem gente que pergunta, né? Como é que Corruptela é a palavra do programa virou hoje, né? programa. Percebi, Rodrigo. Porque uma vez eu vi uma pergunta... Faz tempo que ele né? não fala incrível. É, o incrível em breve. Mas uma vez me perguntaram, como é que surge Pombagira? Porque, e eu fui pesquisar uma época, não se tem relato, mas na Umbanda dizem que surge entre as décadas de 20 a 30, porque as primeiras Umbandas que foram chegando com o Zélio, o Pai Benjamin, ainda eram muito recluso o trabalho de Pombagira e de Exu, principalmente Exu, que era Exu fechado. chega muito primeiro do que a Pombagira, né? Exatamente. Mas aí a gente começa a ver por uma ascensão natural. A gente vai falar nos próximos blocos, mas vocês vão notar que Pombagira começa a surgir no terreiro a partir do momento que a mulher começa a se libertar como cidadã brasileira. Então ela tem um papel social e político fundamental na casa de todas as pessoas. Porque Pombagira veio realmente trazer para aquela mulher, que a gente não pode esquecer, mas hoje você jovem que está ouvindo, hoje a gente está com a mania de assistindo, né? Que está ouvindo o programa, não se esqueça que as mulheres nas décadas de 20, 30, 40 não podiam praticamente trabalhar, poucas tinham liberdade de estudar com o aval dos pais, artes... Nem pensar, porque qualquer pessoa que fosse manifestar sua arte no canto, na dança, na interpretação, era considerada uma prostituta, uma mulher da vida, que era o que acontecia, eram deserdadas pela família. A mulher não podia votar nas décadas de 20, 30, 40. A mulher era praticamente uma reprodutora do homem dominante da família. Então Pombagira começa a aparecer nos terreiros com aquela gargalhada, enfrentando aqueles sacerdotes de Umbanda, aquela coisa mais patriarcal, mostrando, opa, aqui também eu mando. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre isso também. Eu até ia comentar disso que eu tava procurando aqui, né? Que é o caso da Pombagira da Mãe Cacilda, né? Que todo mundo fala do seu sete da Lira, mas a Dona Aldara Maria, que é o nome da Pombagira, era muito próxima também, né? Então, Trabalhava muito ali. E essa figura que com certeza, de uma certa forma, deve ter influenciado, né? Porque quando a gente pensa em Pombagira, a gente sempre pensa naquela saia balão, né? Naquele saião de Pombagira, que é uma coisa... aquela roupa da corte. Vindo da corte, vindo de algum local. E a gente imagina o que é Pombagira. Mas quando a gente fala nessa questão de Pombagira, para trazer a Mãe Priscila para nossa conversa, que a gente começa devagar, né? E a Mãe Priscila fica só olhando a gente com a cara e fala assim, esses caras estão dando a volta no mundo para falar. É verdade. E depois, Os historiadores. Depois nós somos oprimidos aqui, tadinho de nós dois, né? Não falamos quase nada. Falamos quase nada. Mas, Mãe Priscila, para quem tá ouvindo pela primeira vez e acha que Pombagira é mulher da vida, o que é isso? Né? As pessoas, elas utilizam... Uma vez eu até discuti em um grupo em relação a isso, né? E as pessoas falavam de uma forma pejorativa, né? Ser mulher da vida. E nós aprendemos na Umbanda, né? O respeito a todas as pessoas, independente do que a gente acha que é certo e do que é errado, né? Então, a Pombagira, ela é aquilo que ela tem que ser. Ela pode ser uma mulher da vida? Pode. Ela pode ser uma, sei lá, uma vendedora? Pode. Ela pode ser o que ela quer. Cada espírito traz a sua história, né? Cada espírito traz a sua essência. Então, eu acho que... Eu não sei de onde surgiu, né? Essa história da mulher. Eu acho que pela forma que a Pombagira vem, né? Dessa forma de risadas. Que apesar que tem muita Pombagira que não ri, muitas Pombagiras que são sérias, que vêm com um outro arquétipo, né, da Umbanda. Quando eu comecei meu desenvolvimento, a minha Pombagira é a Dona Maria Padilha, né? Ela não dá risada, ela nunca deu risada, nunca teve essa gargalhada, né? Que é conhecidíssima de Pombagiras. Mas eu trabalhei por muito tempo com a Maria Farrapo. E a Maria Farrapo, ela não trazia nada disso, né? Que é o arquétipo que a gente conhece. Saia rodada, uma coisa mais feminina, né? Não, a Maria Farrapo, ela me trazia uma energia totalmente diferente, que até por muito tempo eu achava que era um Exu. E não, era uma Pombagira que trabalhava num outro arquétipo. Então, assim, a gente tem que sair um pouco desse arquétipo de que a Pombagira tem que dançar, que a Pombagira tem que dar risada, que a Pombagira tem que ficar com o cigarro pra cima, com aqueles negócios lá que o pessoal tem mania de comprar lá, como é que chama? Risadinha do Clodovil? Não, né? aquela risadinha do Clodovil. que põe o cigarro lá, que fica aquela coisa... Piteira. A cigarra. Piteira, né? Então, Isso, que a Pombagira precisa usar A isso. risadinha do Clodovil é aquela... Que a Pombagira olha pra assistência e dá risada pro homem.
Tá? Essas coisas não existem. Assim como a gente já falou do Zé Pilintra, né? O Zé Pilintra não tá ali pra cantar uma mulher e a pombagira não está lá pra cantar um homem. Infelizmente, as pessoas, elas têm essa visão. Algumas pessoas têm. Algumas pessoas que se dizem umbandistas, que não são, elas colocam esse arquétipo de pombagira, né? Que a pombagira, ela sim vai fazer uma amarração, que a pombagira vai sim trazer o homem em 7 dias. Promíscua, né? Promíscua, né? Mexendo com os homens da assistência, coisas eu já vi. Tanto que eu falo, né? Que eu fiquei por muito tempo com uma versão de uma pombagira por causa dos médios. Então, assim, porque o médium, ele passava tão à frente daquela energia e eu tinha raiva daquela pombagira. Era uma coisa estranha que eu tinha um sentimento. Né? Porque a pombagira, ela fazia tudo ao contrário. Ela xingava até a entidade do Congá lá da minha mãe de santo. Nossa. Então, assim, ela vinha com a saia batendo na cara. Apesar que eu não sou nada contra se o homem quiser usar saia para pombagira, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, a gente sabe que médios utilizam disso para se mostrar e passam muito à frente. E a gente, hoje, com o entendimento que eu tenho da espiritualidade, eu vejo que não existia espírito ali. E sim, era totalmente uma coisa do médium. Então, assim, por muito tempo, hoje, graças a Deus, eu tirei essa coisa, mas por muito tempo eu ouvi o nome da pombagira, já me dava até uma coisa estranha. Então, às vezes, a gente cria coisas dentro, né? Até descobrir que é o nome da pombagira da irmã. Aí ferrou. Aí pronto. E aí a gente cria. Volta tudo de novo. Aí tem que gostar agora. E não, já não tinha isso eu antes. sei, mas aí a gente. Mas vem pro teu dia a dia. Mas a gente vê como é perigoso, né? É. Como um médium, ele precisa estar muito ciente do que ele está trazendo. Por isso que é muito importante o desenvolvimento mediúnico, o estudo, né? Para que o médium entenda a força que ele está levando ali e o que pode acarretar na vida das pessoas. Porque pode ser que seja algo positivo, né? Pode ser que as pessoas se apaixonem pelaquela energia, mas pode ser que as pessoas peguem um ranço e nunca mais pisam dentro de um terreiro por causa do que o médico tá passando. O médium tá passando. A minha mãe de santo falava uma coisa muito interessante, que eu repito, eu já não disse a primeira vez isso no programa, mas ela falava assim: eu deixo o médium desenvolver a esquerda só depois que ele estiver muito firme com a direita. Então. Nossa, mãe, porque é perigoso? Não, perigoso é o médium. Ela falava assim: o médium em desequilíbrio ou afoito não está preparado para trazer esquerda. Nossa, mãe, mas a senhora está generalizando. Não tem problema. Primeiro desenvolva muito bem sua direita. Quando ela estiver firmada, eles estão esperando, eles não estão preocupados. Mas é o médium que precisa ter a doutrinação. Porque se a gente sabe que Exu espelha os defeitos do homem, a pombagira vai fazer o mesmo na mulher ou no homem quando for recebê-la. Então, se aquela pombagira for muito promíscua, cuidado com os seus sentimentos internos. Se aquela pombagira for baixa, rampeira, ao ponto de envergonhar na assistente, cuidado com o que você carrega dentro de você. Sim. Porque as pessoas confundem a sensualidade da pombagira com a promiscuidade, o que é totalmente diferente. Pombagira sempre vai ser sensual, ela sempre vai olhar de um jeito diferente, mas existem limites. Ela não vai seduzir o homem da assistência, ela não vai provocar o médium, ela não vai se oferecer, ela não vai puxar o decote até o umbigo. Sim. E é isso que as pessoas têm que entender. A sexualidade, ela é muito perigosa quando o médium ainda está em desenvolvimento, para não virar aquilo um teatro de bizarrices, né? Mas eu acho que o grande erro que acontece das pessoas que criam essas pombagiras são pessoas que não têm uma base de desenvolvimento. São pessoas que simplesmente, eu incorporei na rua, né? Tem um canal aí que é até um pouquinho grande, que é um rapaz que recebe uma pombagira e você vê que ele distorce tudo da visão que a pombagira ela diz. Então, assim, você vê que ele põe algo ali em cima do que a gente sabe que não é, né? Então, e as pessoas infelizmente gostam, né? Mas você vê que é uma pessoa... Não sei, não conheço a vida espiritual dele, mas o pouco que a gente consegue identificar é que é uma pessoa que não teve uma doutrina, que não teve uma explicação do que é aquilo. Teve uma explicação do lado errado, né? Então ele põe tudo naquelas energias que a gente sabe que não é da pombagira. Aí comete uma gafe e a culpa é da pombagira, né? Uma vez eu tava com amigos meus, só pra aproveitar esse embalo, e a gente tava, isso há muitos anos atrás, 2002, 2003, acabado uma gira de esquerda. Foi todo mundo comer um dog na praça. Final de gira, aquela fome danada, de madrugada. E aí nós fomos. E de repente uma das médiuns da casa falou: preciso de um cigarro. Pombagira encostou aqui. Preciso.
não tem champanhe, mas vamos pelo menos firmar o cigarro. Eu era jovem ainda na Umbanda, mas já tinha uma base kardecista. Eu falei, cáspita, eu falei, mas bem italiano, né? Mas cáspita, me trabalhou a noite inteira e a pombagira agora encostou no dog, vai querer um dog também. E aí você vê a psique da médium. Não, ela precisa do cigarro, porque o cigarro, ela parou aqui. Aí você fala, trabalhou a noite inteira com a entidade. E aí você começa a falar, a entidade tem mais o que fazer. Não, parou na praça para pedir mais cigarro. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Era entidade? Não era entidade. E às vezes pode ser até uma quiumba perdida que encostou para pedir um cigarro porque aquela médium já estava doutrinada mentalmente a achar que qualquer coisa era a pseudo pombagira. Complicado. E isso é infelizmente muito comum, né? Pô. Bom, a gente vai parar então para agora ouvir um pontinho de pombagira. Mãe Priscila, que é nosso DJ hoje, ela que escolhe. Mãe Priscila, é com você. Tá ok, então vamos ouvir um ponto de Maria Padilha. Voltamos, né? Que lindo esse ponto de pombagira. Realmente mexe com a gente, né? Mas eu queria voltar, eu não quis falar naquele bloco pra não ficar muito comprido, mas eu tenho uma teoria, pensando aqui agora. Porque quando a gente fala assim que pombagira é mulher da vida, eu acho que isso daí é um discurso machista patriarcal pra caramba. Sabe por quê? Porque eu já ouvi muito falar, por exemplo, que a Cléo Pires é uma mulher da vida. Por quê? Porque a Cléo Pires fala de sexualidade abertamente. A Anitta. A Anitta, né? A Tata Werneck. Eu já ouvi pessoas falando mal da Tata Werneck, por quê? Porque ela é debochada. E não é porque ela é debochada, é porque ela fala o que ela pensa.
Então, A Dercy Gonçalves. a Dercy, mas quantas pessoas Que era o falavam ícone. que a Dercy era a mulher da vida? é. Quantas vezes eu ouvi a minha avó falar mal da Dercy Ah, Gonçalves. Dercy porca, só falava Né? palavrão, A Nair né? Belo. É. Né? As antigas, A Hebe. é. A Hebe, a gente ouviu falar mal da Todas as Hebe. cantoras do rádio eram consideradas prostitutas porque trabalhavam, né? Será que isso não é uma forma? Porque assim, eu fico imaginando as primeiras pombagiras chegando nos terreiros de Umbanda, daqueles pai de santo, cabeça fechada, patriarcal, machista pra caramba, e a pombagira metendo a mão na cintura. E a gente conhece como é uma pombagira, né? Mirando na hora. Aqui você não manda, aqui quem manda sou eu. Falando agora. aquele monte, falando na cara das pessoas que tiver que falar. Surge a história de. Isso aí é mulher da vida. Então, será que também não veio disso? Uma destruidora de lares. Que mulher é essa que quer falar mais alto que o homem? Porque a gente tem que entender o contexto da sociedade, né? Sim. Naquela Mãe Priscila, época, você né? que é mulher, lugar de fala, isso pode ter origem ou não? Porque, por exemplo, eu já vi, você sabe disso, tem pessoas que tem meio medo da Mãe Priscila. E não é medo por causa que ela é, como eu diria, que ela é muito disciplinadora. Mas tem muita gente, a gente já teve caso assim no terreiro, de achar um absurdo uma mulher falar alto. A gente teve isso. E aí, Mãe Priscila? Pode ser, ainda mais antigamente, né? Que as mulheres não tinham tanto espaço, que hoje tem um pouquinho mais, só que ainda falta muito, né? Pra mulher ter um espaço dentro da sociedade, né? Da mulher poder falar sem ser julgada, né? A mulher, ela é muito julgada. Qualquer ato que ela tem, né? Ela é julgada. Ah, ela é mal educada. Ah, ela está com uma roupa muito curta. Você é muito bonitinha pra falar de política. Ah, ela é pontinho. Eu já ouvi uma vez isso. Nossa, mas você é uma menina, você é muito bonitinha pra ficar falando palavrão. Porque eu falo palavrão. Às vezes eu salto uns aqui no Mirua, né? E às vezes quando eu tô falando alguma coisa, eu falo alguns palavrões no meio da conversa. Tipo, o que muda, né? Ai, você não pode falar porque você é uma menininha, você é muito bonitinha e não pode falar certas coisas, né? E quando eu vejo mulheres que têm essa forma, a Tata Werneck, né? Vamos falar mais ou menos assim, tipo, para as pessoas entenderem, A própria né? Anitta, né? Eu sou fã pra caramba da Mas Anitta, que pessoas cara. que têm, né? Igual a Anitta, que escreve mesmo. Olha, quem quiser aí, manda aí, porque eu quero hoje, né? Fazer amor. Porque o homem né? pode, né? E aí você vê que quando a mulher ela tem essa atitude, ela é muito julgada. E aí ela colocam títulos em tudo, né? O homem não. Se o homem pegou um monte naquela noite, ele não recebe títulos. Mas a mulher, ela já recebe títulos. Então, eu acho que pode ter sim acontecido, né? Eu já sofri muito em relação... A gente falou até num programa aí, não lembro que programa que foi. Em relação a isso de ser mulher e de alguns homens não respeitarem por eu ser mulher. E tipo, homens que entraram ontem num terreiro e às vezes não respondem, né? E até com mulher eu já senti. Tipo, da mulher... É muito estranho falar, né? Mas da mulher não me respeitar por eu ser mulher. Né? Tipo, tem lá o Pai Léo, então eu vou ouvir o Pai Léo só porque ela é mulher e eu já senti isso de mulheres. Então, você vê que o preconceito ele ocorre dos dois lados, né? A mulher, às vezes, sem perceber, às vezes, muitas vezes, mas ocorre. Então, eu acho que pode ter sido nascido assim mesmo. A gente não sabe como que era, né? A pombagira, pelo menos onde o terreiro que eu vim, não se falava muito de pombagira, né? A minha mãe de santo, ela veio de uma doutrina muito antiga. Então, assim, eu não lembro de falar porque, assim, eu nunca fui muito focada em Exu e pombagira. Eu como médium, né? Tipo, nova. Eu sempre fui fascinada em caboclo, preto velho. Eu nunca tive essa fascinação que os médios de hoje têm. Que é raro, hein? Eu quero incorporar a pombagira, eu nunca tive isso. Então, Acho que hoje isso é quase que impossível, né? Hoje o povo gosta. Eu não vou também dar de hipócrita, porque quando eu comecei na Umbanda também eu era louco pra incorporar o tranca-rua. Então, Eu mas... também. Queria saber quem era o Exu que eu nunca trabalhava. tive isso, então eu nunca perguntei muito. Poderia ter perguntado muito pra entender. Às vezes ela poderia dar uma explicação. Sim. Mas porque ela era não antiga. trabalhava? Como que era? Então, o trabalho da pombagira, a pombagira não vinha pra consulta. Nem Exu? Exu vinha, tá. o Exu que abria. Por isso que até hoje eu trago isso. O seu set, ele sempre vem primeiro, ele vem na frente da padilha mesmo. Ele, geralmente, ele equilibra, arrisca o ponto e a padilha vem pra consulta. Isso eu trago lá do meu desenvolvimento. Por quê? É uma forma que eu fui desenvolvida. Então, vinha o Exu vinha pro trabalho, o Exu trabalhava, dava consulta, e a pombagira vinha depois só. Igual na casa que eu trabalhei. Então, ela não dava consulta, não dava passe, ela só Depois vinha do Exu. por um equilíbrio,
né, vinha ali para um equilíbrio nosso e ia embora. Então, assim, por quê? Muitas vezes eu ouvia isso, até mesmo da pombagira da casa, né? Porque as pessoas não entendiam o verdadeiro trabalho da pombagira. Então, assim, com certeza minha mãe de santo deve ter passado por algo antigamente, e aí a casa colocou essa doutrina aí de ser Exu primeiro e pombagira não. Então a gente não sabe como que era, né? A forma que a pombagira era colocada, né? A forma que a pombagira era falada naquela época. A gente conhece algumas pombagiras, né? Do candomblé e tal, que tem uma postura, né? É uma postura totalmente diferente do que a gente conhece, né? Uma postura muito mais... Não sei que termo que eu usar, ela pode me ajudar aí, o termo. Mas uma postura mais... Não é séria. Sisuda? Né? No caso da Madame Rose, que é uma pombagira que a gente tem muito carinho, muita fé ali. É uma pombagira que põe ali... Não sei Muita classe, né? É uma pombagira de... Quase algo nobre, né? E aí, nobreza, né? E o candomblé, ele traz, pelo menos os candomblés que eu conheço, né? Traz muito respeito a essa energia, né? Demais, devoção total a eles. A energia da pombagira em si. Você vê muito respeito, a forma que elas vêm, a forma que eles fazem as festas, né? Que o candomblé existe, as festas muito grandes para pombagira. Então, esse respeito, ele vem. Agora... Né? Eu acho que até hoje existe ainda isso. Pombagira que fala muito, eu acho que muita gente também fecha o ouvidinho por ela ter esse arquétipo de mulher. É bem complicado, né? E aí a gente parte para um outro assunto, né? Homem pode trabalhar com pombagira? Qual que é o problema? Tinha a nossa pergunta, mandaram, né? Um dos ouvintes aí, seria essa pergunta. Então vamos segurar, né? Deixar um suspense para o pessoal continuar ouvindo, né? Será que pode ou não pode? Nas perguntas já, então. Só para ficar um suspense. Tá bom. É legal. E aí, por exemplo, o que eu ia começar a falar sobre a parte de atendimento é que, infelizmente, não sei se isso servia com todos os terreiros também, mas, por exemplo, na nossa casa também abria com Exu. E aí depois... Mas já vou dar um spoiler. Na nossa casa, os homens não recebiam a pombagira. Só as mulheres que trabalharam com Exu... Depois elas cantavam, né, para os Exus partirem. Apesar que os Exus ainda ficavam em terra dos homens. E as mulheres traziam... todas as mulheres traziam Exu. E depois traziam as pombagiras. Mas atendiam. Mas assim... não sei quanto a vocês na caminhada de vocês. Mas vocês já tiveram muito problema... mais com pombagira do que com Exu para doutrinar assistência e não médium, pedidos errôneos, Geralmente... ou às vezes assistência homem que você tem que quase segurar porque tá quase indo para cima da pombagira e a médium fica... Já tivemos condições assim, por exemplo, mesmo não tendo, porque às vezes é aquela coisa, a gente não sabe de onde que vem a assistência e da onde que passou. Mas, por exemplo, na nossa casa, já teve pessoas passando que o homem quase veio em cima da pombagira para conversar, ao ponto do Cambone falar, fica um pouquinho para trás, por favor. E a pombagira em nenhum momento sendo ousada, nada disso. Inclusive a médium se sentindo já um pouco... Porque a pombagira tem aquela coisa da sedução, ela tem aquela coisa... Mas assim, ela é forte, né? Ela é intensa, mas ela não é promíscua, como eu disse, né? E tem gente que pode, às vezes, confundir, porque é encantadora, né? Eu até falei uma vez isso. Eu já vi homens, eu tô dando um spoiler, de pombagira, que você fala, cara, eu não consigo ver um homem aqui, mesmo personificado ali, porque é um espírito, mas você vê a energia tão diferente, ela é tão sedutora no sentido de encantadora, que realmente ela até tranquiliza, né? Quando ela passa, é muito bacana, né? E não pombagira, né? Dando um spoiler, né? Eu não vejo problema nenhum. Mas eu, por exemplo... já vamos falar sobre o assunto que já tá dentro. Eu dou passagem e é difícil, é uma vez por ano e faz tempo que ela não vem. Pra vovó, uma preta véia. Que a mãe Priscila, aliás, é apaixonada por ela, que é a avó Maria Redonda. Aliás, tá no mês que ela tem que vir. E a Priscila sabe disso. Parece que é um homem incorporado com uma mulher? Não. É uma mulher. Então. O trejeito, a voz. E você vê que não é um homem de mulher. Não, é uma mulher. É uma mulher. Uma senhora, né? É uma senhora. A avó Maria Redonda, como é que é, mãe Priscila? A avó Maria Redonda é meu amorzinho, né? Aliás, veio até uma lembrança hoje no meu Facebook sobre a avó Maria Redonda. Primeira vez que ela veio no nosso terreiro. Há um tempo atrás aí.
Mas ela traz toda essa energia mesmo, né? Essa energia de mãe, né? Que é diferente que a gente sente do preto velho, né? E ela foi uma encarnação mãe do Pai João. Que a gente vai falar do preto velho na semana que vem, né? No dia 13. Então, ela traz essa energia. E quando a pombagira, ela vem, né? Quando você vê uma pombagira no homem, né? Você percebe que o homem, ele fica com essa energia mais pura, né? Uma energia mais leve, né? E na nossa casa a gente não tem esse problema, né? Já respondendo a pergunta, mas não tem esse problema de incorporar, né? A gente autoriza, a gente tem até médiuns que já trabalharam com pombagira em consulta. Então, assim, a gente não tem essa coisa, né? A gente sempre fala muito isso para os médiuns. Vocês têm que se ligar à energia que está próxima de vocês. Se ela tiver que vir para consulta, pode trazer, ótimo, não tem problema nenhum, né? Na nossa casa a gente nunca teve alguém que pediu saia, alguma coisa, mas também se pedisse, não veria problema nenhum, né? Assim como as mulheres também que trabalham com calça, né? Na nossa casa a gente tem essa coisa, a mulher que incorpora, porque tem mulheres que incorporam mais homens, né? Mais espíritos, né? Masculinos, e a gente fala, pode trabalhar de calça sem problema nenhum. E não vejo problema nisso. Então, eu acho que essa energia, né, que a pombagira traz, ela traz isso pro homem também, né? Porque todo mundo tem a sua energia feminina, sim, né? A sua energia... Todo mundo tem sua iabá, né? Sua iabá. Então, eu acho que é isso que o pai lá falou, né? Eu acho que a pombagira, ela vai conseguir trazer a energia mais pura da iabá, né, daquelas pessoas ali, tanto da mulher como do homem. Então ele vai trazer essa conexão aí. E não só pombagira, tem homens que carregam ciganas. Sim. Em vez de ciganos. Cigana, e qual é o problema, né? Velha, baiana, já vi homem trabalhando com baiana. O meu padrinho, a primeira vez que eu vi um homem incorporado com uma entidade feminina foi meu padrinho. Porque meu padrinho trazia uma avó Maria, que era uma preta velha que fumava o cachimbo ao contrário. E vó Maria vinha na festa de preto velho, na casa do meu pai de santo, só pra fazer a feijoada. Era ela que fazia. Então ela vinha, e aí é umas coisas que no meu pai de santo tem que eu não concordo muito. Ela era louca pra usar uma saia, a avó. E aí lá não autorizava. Então ela pegava um pano de chão, aqueles panos de chão quadriculado, e amarrava na cintura. Como a saia dela. Porque ela gostava de trabalhar dessa forma. E eu acho, né, eu tenho uma história com pombagira, que é uma história verídica, né, que aconteceu comigo mesmo, porque eu sou filho de Iemanjá, eu sou filho de Xangô com Iemanjá, mas Iemanjá é um orixá que tá num enredo muito forte mesmo. Por mais que o Pai João trabalhe com Iemanjá, você tem um marinheiro que trabalha com Iemanjá, mas eu tenho uma história, porque lá no meu pai de santo, o homem não podia trabalhar com marinheiro. Na verdade, ele não puxava quase marinheiro. E o homem não podia trabalhar com pombagira de jeito nenhum. Mesmo que fosse numa gira, não podia. E aí, todo final de ano, perto da festa de Iemanjá, meu marinheiro vinha. Mesmo que fosse gira de baiano, meu marinheiro vinha. E isso era uma briga, porque não chamava marinheiro, mas eu tinha um marinheiro. E o meu marinheiro trabalhava, ele tinha pedido um chale azul, que era um pano assim, até com umas lantejoulas azul. Ele tomava champanhe branca, ele não podia tomar, mas ele botava no ponto. E ele fumava cigarro. E eu fiquei anos trabalhando com esse marinheiro, dessa forma. E aí eu lembro que uma vez até minha mãe chegou pra mim e fez assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu falei, eu acho que seu marinheiro é gay. Eu falei, mãe, não tem como uma entidade ser gay, porque isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Ela falou, mas você já percebeu que ele tem trejeitos femininos? Eu falei, eu nunca percebi. E aí o tempo foi passando e minha mãe sempre falando pra mim, ela falou, teu marinheiro tem trejeito feminino. E ela nunca falou de forma pejorativa, falava de conversa mesmo, né? Até que um dia, eu estava numa gira já na minha casa, uma gira de Exu. E aí o seu Corcunda chegou e falou assim, olha, a partir de hoje nós vamos liberar os homens que deem passagem para pombagira. Então o homem que sentir vibração pode trabalhar com a pombagira. E cantou um ponto de pombagira, cantou 2, cantou 3 e nada dos homens incorporar a pombagira. Por preconceito. Aí o Corcunda falou assim, bom, já que vocês são preconceituosos, e o preconceito tem que começar quebrando aqui pela frente, eu vou embora pra pombagira poder vir. Pra Dona Dama da Noite, que eu nem sabia o nome. Aí Dona Dama da Noite veio. Quando Dona Dama da Noite veio, o que ela pediu? Uma champanhe vermelha, um cigarro, pegou o chale azul e botou no pescoço. E era aquele marinheiro. Que nunca foi marinheiro. Depois daquele dia, numa gira de marinheiro, seus 7 marolas veio
deu o nome dele, pediu um cap, pediu um terno, pediu um cachimbo, que ele usa até hoje, e ele é uma figura extremamente masculina. Então vejam, o quanto isso também é prejudicial, mas o quanto a espiritualidade é. A pombagira, quando quer trabalhar, cara, ela vai trabalhar, independente da linha. Mas é horrível a gente pensar, porque olha a importância da Dona Dama da Noite, que já trabalhava comigo como um marinheiro, porque não podia trabalhar. Porque, mais uma vez, eu tenho um enredo com Iemanjá muito forte, eu adoro o Pai João, adoro o meu marinheiro que é de Iemanjá, mas se você chegar pra mim e falar assim, Pai Léo, Iemanjá na sua coroa, quem que é? É Dona Dama da Noite. E Dona Dama da Noite, eu tenho um amor com ela tremendo. E eu falo isso de pombagira porque é muito doido, né? Porque acho que as pessoas que me conhecem não imaginam que eu seja ligado a isso, a pombagira. Eu gosto tanto de pombagira que eu ainda carrego de herança a pombagira que era da minha tia. Minha tia tinha várias entidades que eu conheci. Vó Cambinda, Jurema da Cachoeira, Terezinha, Maria da Penha e tantas entidades que eu tinha afinidade. A que eu menos tinha afinidade era a Dona Maria Mulambo das Almas. É a única que eu carrego. Que vem. Até hoje, uma vez por ano, na nossa gira de Exu, Dona Dama da Noite vem, ela fica 3 minutos e Dona Maria Mulambo vem e fica meia hora. Então, é inacreditável como existem essas ligações. E aí, já respondendo, né? Homem pode receber pombagira, isso não tem nada a ver com a sua sexualidade. Não vai ser isso. Ah, mas se eu incorporar pombagira, eu vou virar gay. Ninguém vira gay. Sabe? E ser gay não é errado. As pessoas acham que isso é como uma doença. Isso não existe, gente. Isso é um bendito de um preconceito danado. Pombagira é uma entidade como qualquer outra. E se você acredita que uma entidade tem poder de te transformar em gay, ou porque você tem, às vezes, é que nem eu falo, isso é muito comum. Ah, mas aquela entidade, de tanto que veio, ele se tornou afeminado, que eles usavam isso antigamente. Aí a gente pode mudar a pergunta. Será que aquela entidade não ajudou aquele médium se libertar daquilo que ele carregava dentro dele? É óbvio que sim. A maioria das pessoas que trabalhavam com entidades femininas de forma constante mesmo, que eram entidades de frente, carregavam, elas ajudaram aquele médium a se libertar daquilo que era um terror, que ele não queria se portar como homem. A orientação dele era uma orientação feminina e tá tudo certo. Vivemos outros mundos hoje em dia. E não é porque uma pessoa, mulher, tem uma orientação masculina ou um homem que tem uma orientação feminina, só porque não segue a orientação tradicional que a sociedade manda, é que você tem que jogá-la como promíscua, porque aí você tá jogando igual pombagira. Ah, é pombagira? Não presta. É pombagira, mulher da vida? Ah, é homossexual? Não presta. Como assim? Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Esse tipo de preconceito já deveria ter passado, mas infelizmente, por causa de intolerância religiosa, essa intolerância social, fica cada vez mais ainda nítido, mas isso um dia ainda vai quebrar. E sabe o que eu acho, Rodrigo, que é importante a gente falar? O quanto existe um machismo ainda estrutural na nossa religião nesse sentido. Total. Porque, por exemplo, se a gente chegar e falar assim, eu nunca vi alguém puxar uma dúvida assim, mas mulher pode incorporar Exu? Não tem, Ou né? então, você fala assim, mulher pode incorporar Exu? Pode. Mas aqui não pode usar capa. Você nunca vai ouvir falar isso. Agora, o que você vai ouvir é assim, vai ser difícil você encontrar casas que homem pode incorporar pombagira. Vai ser mais difícil você encontrar casas que podem deixar a pombagira vir e usar uma saia. E vai ser mais difícil ainda você achar uma casa onde essa pessoa vai poder incorporar a pombagira, vai poder usar uma saia e vai ser tratada como da igual. mesma forma, igual como se fosse um Exu. Isso vai ser mais difícil ainda, porque ainda fica aquele estigma. O cara lá trabalha com uma pombagira. Mas quer ver como é grave? Olha que engraçado. Agora mesmo você falou, eu trabalho com uma vozinha. É muito comum o homem trabalhar com vozinha. Inclusive, eu já vi homem até trabalhando com baiana, mas principalmente vozinha. Cabocla é mais difícil. Não que não tenha, mas mais vó. E não é um arquétipo feminino? Quer dizer que a vozinha... mas é uma senhora. Não tem o estímulo da sexualidade. Olha como o ser humano é permissivo, né? Por exemplo, é vó. Vó já não tem aquela coisa do... É vovó pode. A pombagira não, porque a pombagira é sexo. Porque a vovó não vai ser tão debochada. Não vai bater tanto de Olha frente. como o problema não é a entidade, é o sexo. E aí a gente fala assim, mas o sexo tá só no catolicismo. Não. O sexo está enraizado na nossa população. Porque se fosse assim, Exu não seria visto como demônio quando ele carrega um falo, como a gente sempre fala. Fala, né? Ficou até engraçado. Mas é isso, é o sexo. Aquela coisa do sexo ainda como pecado, como algo sujo. Assim como muita gente enxerga o dinheiro como algo sujo também.
por isso que Exu e Pombagira é tão fascinante. Eles cutucam justamente no nosso ponto fraco, a sexualidade e a parte material, que é o dinheiro. Então, quer dizer, o dia que a gente transcender isso e deixar a entidade ser simplesmente entidade, tudo vai ficar mais fácil. Olhe o trabalho, olhe a mensagem da entidade e não o que ela carrega, o que ela faz. Claro, se ela vir de uma forma totalmente deteriorada, expondo a médium e também se sujeitando a algo ridículo, isso daí tem que tomar cuidado com o desenvolvimento ou até com o tipo da entidade que essa pessoa está trazendo. Agora, uma entidade vem de forma correta, mesmo que de forma sensual, mas não promíscua, que venha trazer a sua verdade de pombagira, que venha rindo ou não, que venha dançando, mas foi lá passar uma mensagem, vai ser cerceada só porque era uma mulher ou porque era uma jovem. E outra, existem muitas grandes senhoras que têm um arquétipo de muito idoso. Eu conheço pombagiras que vêm com uma senhora. Eu já vi uma que era uma senhora portuguesa, mais de 60 anos. Ela vinha de forma distinta. Ela era uma grande senhora e era pombagira. E aí? Então acho que as pessoas têm que começar a entender a mensagem e não o arquétipo só. O arquétipo é colocado muito à frente antes da entidade abrir a boca. Eu acho que todo mundo tem que ouvir mais e falar menos na hora que essas grandes mestras estiverem em terra, né? Eu acho que é o respeito, né? O respeito pela pombagira, o respeito pelo que ela representa, né? A forma de trabalhar e principalmente tentar entender. Mas as pessoas, infelizmente, hoje estão mais preocupadas e enraizadas nesse preconceito e nesse machismo estrutural que existe na nossa religião, que não adianta a gente falar que não existe, que ainda existe. A gente fala de tantos e tantos nomes masculinos de dirigentes e esquece as dirigentes. Eu tava falando isso na aula de teologia de hoje. Eu falei, a gente fala muito do Zélio, mas a Zélia, a dona Zélia, ficou mais tempo que o Zélio na frente. E ninguém fala dela. Pois é. A Zélia e Zilmeia, né? A mãe Zilmeia, que era filha do pai Zélio, ficou tantos e tantos anos, fez um trabalho lindo com a dona Branca Lua. Sim. Lindo, com a avó Tiana. Isso. E não é lembrado. A própria mãe Cacilda, ao contrário, aqueles que ainda falam da mãe Cacilda ainda falam de forma pejorativa. E uma mãe que ajudou muito, né? Muito. A mãe Cacilda, ela trouxe a figura do Exu, né? E a figura do Exu curador, né? Ela saiu muito desse arquétipo de... Por mais que as pessoas falem, mas bebia, faziam... A roupa, né? Mas capa, o principal trabalho do Exu ali era o quê? Era curar as pessoas e acolher aquelas pessoas, né? E um então Exu ela que trouxe... era amante das artes, né? Que pecado é esse, né? Um Exu amante das artes. Você vê que depois de muito tempo eu descobri que esse ponto era do seu Sete da Lira. Então. O Exu quebra a demanda, Exu é curador, dele também. Exu quebra a demanda, Exu é curador, Exu na cruz é rei, na Umbanda ele é doutor. Exu na cruz é rei, na Umbanda ele é doutor. Porque pra quem não sabe, o nome do seu Sete da Lira é Exu Rei Sete da Lira, né? Então, esse era a história do seu Sete da Lira e da mãe Cacilda, que tem uma importância grande, mas que infelizmente muita gente passa por cima. Precisamos aprender muito ainda sobre, principalmente a esquerda e principalmente sobre pombagira, né? Muito ainda, né? A gente tem que entender, né, que a pombagira é isso, né? Que ela traz essa energia do nosso equilíbrio, ela traz essa energia do amor que nós temos e no amor próprio, né? Eu sempre ouço muito a dona Maria Padilha falar a respeito de se amar, né? Não adianta você querer amar as pessoas, não adianta você querer, quero fazer uma amarração, né? Porque infelizmente, né, eu sofro muito por isso, porque eu tenho a Maria Padilha. E a Maria Padilha é uma das pombagiras que é mais mal falada dentro, né? É pop. E eu não tenho a Maria Padilha, porque quando eu soube que era Maria Padilha, eu nem sabia que existia Maria Padilha. Porque é o que eu falei, eu nunca fui ligada a essas coisas de Exu e pombagira. Então, pra mim, trancar a rua, essas coisas, pra mim era algo que eu não era algo que eu pesquisava, né? Então, pra mim, tipo, não tem... Porque às vezes a pessoa fala, isso tem Maria Padilha porque é Maria Padilha. Não, né? Tanto que o meu desenvolvimento inteiro não foi com Maria Padilha, foi com Dona Maria Farrapo. Então, às vezes, ela tá lá dando consulta e às vezes eu fico triste com isso, porque perguntam, né? Geralmente perguntam muito pra pombagira, né? Não sei se pra Exu perguntam, mas geralmente dou consulta com a Maria Padilha. Qual que é o nome da senhora? Aí ela fala, Maria Padilha das Almas. Aí já muda a conotação, até mesmo de homens. Nossa, mas eu já conversei com a senhora em outra casa
E a minha Padilha, pra quem conhece, né, ela é totalmente séria, ela é grossa às vezes, muitas vezes. E ela já, quando ela percebe isso, ela já vai pra um outro caminho e às vezes até encerra a coisa, fala, ó, se é dessa forma, que infelizmente já aconteceu, se é dessa forma, infelizmente eu não estou aqui pra ajudar. Uma vez, teve isso com uma mulher. Uma mulher, ela foi lá de uma forma de querer, né, pedir e fazer umas coisas e a mulher... Priscila, essa história é ótima, que eu lembro disso. Conta no próximo bloco. Tá bom. Primeiro a gente vai ouvir agora, só pra dar esse spoiler. Você tá querendo saber dessa história, não é, Priscila? Fique aí. Fica aí. Ouve os recados do Mirua, que na volta a Priscila conta essa história, porque é de arrepiar. Estamos de volta aqui pela Rádio Miru, o programa Umbanda Reino da Paz. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @Umbanda_RP. Repita. @Umbanda_RP. Repita. @Umbanda_RP. Tem que repetir 3 vezes. Né? Lembrando que nós estamos no canal Umbanda Reino da Paz. Então, Repita. no canal Umbanda Reino da Paz. Repita. Meu Deus, no canal Umbanda Reino da Paz. E esse programa que está aqui pela Rádio Mirua, já, depois que termina aqui pela Rádio Mirua, ele tá lá no nosso canal Umbanda Reino da Paz. Então você pode ouvir esse programa a hora que você quiser, tá? Então mande sugestões também lá no Instagram de temas, mande perguntas também. Não espere a gente abrir caixinhas, que às vezes a gente esquece de abrir a caixinha. Mande lá a pergunta que você quer que a gente coloca dentro do tema que nós vamos falar. E vamos abrir esse bloco com o quê, mãe Priscila? Momentos de perguntas. Não, senhora. A senhora não prometeu A contar a história? história? Ah, a história. É que ele me cortou. Sim. Né? Bom, então a Maria Padilha estava dando uma consulta, né? Passou uma mulher lá com consulta que se dizia que jogava cartas, baralho cigana, né? E aí eu não lembro o que é, não lembro realmente o que foi a conotação da consulta ali, mas era algo... Ai, tipo, eu preciso disso, a senhora tem que fazer isso pra mim, tipo, algo assim. E tudo que ela falava, né, que a Padilha falava, ela retrucava e falava, não, mas a minha cigana não falou isso pra mim, disse diferente. Então tudo ela retrucava. Até que a Padilha virou e falou pra ela assim, olha, com todo o meu respeito, mas se a sua cigana falou, se a sua cigana é melhor do que eu, o que você está fazendo na minha frente? Vá e faça aquilo que a sua cigana falou. Então, assim, às vezes as pessoas, elas vão nessa forma de querer, né, em cima da entidade, principalmente do Exu e da Pombagira, né, e querer que a Pombagira faça aquilo que ela quer, porque muito do que ela estava falando, mas minha cigana falou diferente. Não era que a cigana dela falou diferente, era ela que queria que acontecesse aquelas coisas, né, ela que queria, né, transformar algumas coisas, não seria bem uma amarração, mas seria algo assim que ela queria para a vida dela, mas que era totalmente ao contrário do que as entidades que a Pombagira prega, né? Então infelizmente a gente sofre muito com isso, né? A Padilha, ela sofre muito isso, como eu acredito que tranca-ruas também sofrem, né? Basta falar o nome ali que as pessoas já interpretam de uma outra forma. Então, vamos ter mais respeito pelas Pombagiras. Quando eu vejo qualquer postagem, né, eu até falo pra Padilha, falo, olha, coitada da senhora, viu? Porque tem que ter muita luz, muita paciência para aguentar tantas bobagens que falam em nome da senhora, né? Então, mas nós vamos agora para as perguntinhas, né, que vieram através do nosso Instagram. Bom, a da pergunta de incorporar, né, a gente já falou no outro bloco. Então, mas só para responder, pode incorporar. Mas fala o nome da pessoa. Quem perguntou foi a Sofia aqui de São Paulo. Porque em alguns lugares ainda é um tabu o homem incorporar a pombagira, né? Por machismo. Por machismo, assim como é o machismo, né? Das mulheres não poderem... a mulher, ela só tem que usar roupa com saia. A mulher não pode usar calça, né? Também é machismo. Total. E a Sofia também perguntou, como são as pombagiras mirins? Não é muito falado, a gente fala muito de Exu Mirim, mas não fala muito da pombagira mirim. É uma linha bem menos cultuada, né? Exu Mirim já é menos cultuado, né? E Pombagira Mirim é menos ainda. Mas assim como os Exus Mirins, é uma forma fluídica, né? Eu tenho que na minha cabeça que Exu Mirim e Pombagira Mirim é o estagiário da linha de Exu. Então ele tá ali no começo, no princípio do seu trabalho mediúnico,
E as pombagiras mirins trabalham no polo junto com a pombagira, né? Você tem Dona Rosinha, Dona Sete Sainhas e assim por diante, com esses nomes normalmente, né, que elas carregam. Né? Sempre o nome da pombagira não deixa de trazer uma mensagem também, né? Não vamos esquecer que os nomes, muitas vezes, das pombagiras tem a ver com o trabalho delas e não necessariamente que elas tinham sido... que elas nasceram com esse nome ou nada disso. E assim que as pombagiras mirins, assim como Exu Mirim é uma forma fluídica feminina, mas tem o mesmo trabalho dos Exus mirins, das pombagiras e dos Exus que trabalham à esquerda também. Bom, Você tem contato, Rodrigo, com as pombagiras mirins ou não? Sim. Nas 2 últimas casas que eu trabalhei, vinham mais em festas. Nem sempre, porque Exu Mirim atendia também. Não bem atendia, descarregava o trabalho da esquerda. E poucas médiums traziam pombagira mirim ou pombagira menina, que alguns também falavam, né? Que é diferente às vezes de, por exemplo, eu já vi gente trabalhando com pombagira menina, que não é pombagira mirim, é uma pombagira no arquétipo... Na minha casa tem algumas já. Bem novinha, né? Que era diferente de pombagira mirim. Mas eu ainda acredito que Exu Mirim e pombagira mirim dá como é que fala? Não seria a tríade, a trilogia desse assunto de esquerda, que quem sabe em breve Sim. nós podemos falar. Vamos fazer. Eu tenho uma visão muito especial de Exu Mirim e de pombagira mirim. E de cara eu respeito, mas não entendo como espíritos infantis, a esquerda de Deus, não. Eu encaro como seres humanos errantes, como já foram em outras vidas, como Exu Pombagira também foi, mas de uma apresentação arquétipica diferente e não infantil. Mas aí é um assunto mais pra frente. Isso é uma opção muito minha, pessoal. Não tô falando em nome da Umbanda, tô falando em nome do Rodrigo e equivale ao debate, né? Enfim. Temos mais perguntas? Bom, tem uma pergunta de Paulo de Divindópolis. Fui em uma casa e conversando com a pombagira, ela disse que foi madre de um convento. Não é um absurdo isso? Não, Paulo. De forma alguma. Existem muitas pombagiras, né? Para quem fala da famosa linha do cabaré, né? Que acha que a pomba... Não tem nada a ver. Existem várias pombagiras de vários lugares. Uma vez eu mesmo perguntei, eu não conheço quase nada da vida de Dona Dama da Noite, mas uma vez eu perguntei pra Dona Dama da Noite se ela podia me falar um pouquinho, e ela me falou que a única coisa que ela podia me falar é que ela era uma dama de companhia da corte francesa. Então, essa é a Dona Dama da Noite. Não achem que toda pombagira tem que ter sido alguma mulher da vida, ou que tenha sido uma mulher da taberna, ou que tenha sido uma bruxa, porque existem várias bruxas também. Muitas mulheres que foram queimadas, né? Muitas, como, por exemplo, a linha da muitas. Dona Figueira, né? Que só se chama Figueira por causa disso. Sim. Porque Figueira era a madeira usada para queimar as bruxas, né? Por isso pombagira da Figueira. E a Figueira é usada para queimar bruxa porque a Figueira é amaldiçoada. Porque a madeira da figueira foi aonde Judas Iscariote se suicidou, né? Se enforcou. Então a figueira foi amaldiçoada por Jesus e por Deus. Então daí que surge essa questão da figueira. Então várias pombagiras, e muitas pombagiras também foram madres. Aliás, assim, pelo menos na minha casa, pelo que eu vi, a maioria das pombagiras que foram freiras estão na linha de Nanã e na linha das almas. Então. Tem a ver com fé, tem a ver com medicina, com restrição sobre restrição, o corpo, sexo, com tudo pudor. Tem um livro que não é de Umbanda, mas é um livro muito interessante. Me perdoe o autor, mas ele não fui eu que... Eu ouvi, minha mãe citou esse livro para mim inteiro. Ela lia e ia contando os capítulos. Se chama Abadia dos Beneditinos. E mostrava o terror sexual que era o mosteiro, onde as madres que tinham relações com os padres, com os freis, elas ficavam enclausuradas durante 9 meses para ter os seus filhos, e depois eles eram colocados na roda da doação, e muitos foram enterrados lá embaixo mesmo. Então, isso é uma história verídica, olha, né? que coisa assustadora. Acharam uma abadia na Europa e acharam, parece que mais de 300 ossadas de recém-nascidos. Então, por exemplo, quantas mães ali, né, por causa do pudor. Claro, a gente não pode chegar e simplesmente falar, era uma madre. Não podemos esquecer o contexto da época. A maioria dos freis, padres, madres da Idade Média, na grande maioria não quiseram ser
padres, madres, eram obrigados pela família, foram pessoas que foram quase presas praticamente. Quantos amores não foram separados e mulheres foram colocadas como uma punição de que já que você não vai seguir o homem que eu te escolhi como que seria o meu genro, então você vai virar madre. É muito complicado, mas elas erraram também, claro, um erro não contesta o outro, mas assim, existem muitas histórias. Grandes mulheres da vida que tinham problema de autoestima, falta de pudor, também vêm na linha de Pombagira para trabalhar a sua sexualidade. Lembrando que sexualidade não é algo pejorativo. Ela muito bem resolvida é uma forma de liberdade da mulher. Então Pombagira trabalha muito nisso também. Mas olha só, quantos Exus que a gente conhece não foram padres? Muitos, né? Muitos. Seu Corcunda é um deles. Mas eu conheci já vários. Muitos, eu também já Aliás, conheci. eu não lembro quem foi que outro dia falou: Nossa senhora, mas só tem padre aqui nesse terreiro. É, Porque da linha, às vezes, só né? no nosso terreiro, eu acho que são uns 10 Exus que foram padres. Então, se a maioria dos padres foram Exus, por que as madres não podem ser pombagiras? Né? Sim. Não deixa de ser uma certa paga espiritual. Então, sem problema aí, Paulo, pode sim sua pombagira ser freira. Uma pergunta da Lívia. O que vocês podem dizer sobre entidades que trazem o nome de lixeira? Exemplo, Mulambo da Lixeira. Existem os reinos da Quimbanda. Ai, gente, só que essa Quimbanda que eles falam ultimamente, essa Quimbanda luciferiana, eu sou tão contra ela, porque eu acho que... É por isso que eu falo, vão assistir o Mário Filho, que tem um canal de Quimbanda ótimo, que ele fala sobre isso. Porque Quimbanda luciferiana não existe. Seria a mesma coisa da gente falar que agora a gente vai fundar a Umbanda búdica ou a Umbanda muçulmana. São troncos diferentes, né, de filosofia. Mas existe essa história da entidade da lixeira. Olha, entidade da lixeira, pior do que a entidade da lixeira é a linha do cabaré, que eu já arrumei uma briga com isso, porque eu falei, me fundamenta a linha do cabaré, né? Eu falei uma vez no grupo, falei assim, qual é o fundamento da linha do cabaré? E aí eu lembro que uma pessoa falou, porque elas trabalharam em cabaré. Falei, então nós vamos ter que ter uma linha do quê? De padeiras, de cozinheiras, né? Imagina só, aqui nós vamos trazer agora só as pretas velhas que foram mucamas, a linha das mucamas. Isso não existe, né? Não é a sua profissão que te faz o que é. E aí eu vou te falar, tem uma que eu acho pior do que a linha do cabaré, que é a linha do forno. Essa eu acho horrível e mesmo tempo maravilhosa, com uma cabeça humana. Não conhecia. Que é a pombagira do forno. Aí uma vez eu perguntei, mas o que é a linha do forno? São as entidades que trabalham nos fornos ou nos fornos de cremação. Nossa. Então, são coisas que vão surgindo que eu praticamente não concordo. Lívia, pra mim, na Umbanda, posso responder na Umbanda, não consigo entender essa linha como uma linha de Umbanda. É porque muita gente coloca Mulambo, né? Maria Mulambo da Lixeira. A pessoa tem que entender o seguinte, Maria Mulambo da Lixeira, a gente não pode levar os nomes ao pé da língua também, ao pé da sua explicação. Pode ser que ela esteja trabalhando o lixo espiritual que tem dentro de você. É isso que eu ia falar. A falta de pudor, a falta de amor próprio, a falta de respeito por si mesmo, tudo aquilo que não serve, que arquetipicamente é um lixo, aquilo que ainda não serve, que está estragado dentro de você, apodrecendo dentro de você, ela pode vir trabalhando. Não quer dizer que ela vai ficar na lixeira recebendo. Existem, eu conheço, pelo menos na outra casa. Eu já ouvi falar de gente que vai fazer oferenda no lixão para essas entidades. Por exemplo, não sei se na casa de vocês acontecia isso, mas na casa da minha mãe de santo, que era mais velhinha, trabalhava, às vezes nós fazíamos. Não era comum, mas a nossa casa tinha um pouco mais de costume de fazer a famosa puxada. A puxada ou transporte, né? A puxada da limpeza. De puxar um quiumba. E essas quiumbas femininas, muitas delas vinham como farrapo mesmo. Que a gente chamava de mulambo, mas não Maria Mulambo, mulambos. Vinham com sensação de coceira, pediam cigarro masculino, vinham sujas. Porque eram pombagiras, na verdade não eram pombagiras, eram quiumbas interpretadas erroneamente como pombagiras do lixo. Na verdade eram quiumbas, porque erraram no seu caminho espiritual e estavam paralisadas em vibrações de lixo, de coisas podres, porque eram espíritos que estavam naquela vibração. Elas eram retiradas daquelas pessoas e tratadas, elas eram levadas embora. Mas agora uma pombagira de lei trabalhando no lixo, eu não consigo entender o arquétipo e o fundamento. O que o lixo traz para mim como fundamento de uma entidade de lei? Ela pode ter acesso ao lixo humano, aquela coisa negativa humana, mas uma entidade de lei já não estaria em locais negativos, mas sim
espíritos ainda obsessores que precisam ser resgatados. Aí tudo bem. Mas seria a mesma coisa. Você já viu algum Exu das almas falar que é Exu do umbral? Então. Então eu acho pra mim que não tem lógica. É Eu complicado, continuo né? achando. É muito complicado. Pode ser que seja a minha pontinha ainda Sim. que eu preciso trabalhar de ser cabeça dura. Sim. Bom, a pergunta da Joana, de Praia Grande. Quem foi Maria Padilha? Ela existiu igual o seu Zé Pilintra? Sim, ela existiu. Maria Padilha, a origem do nome. Na verdade, tem gente que fala que Maria Padilha foi uma dama de companhia e mas ninguém tem comprovação histórica. O que se sabe é que Padilha, e se a gente pegar alguns livros bem antigos, se eu não me engano, tem até do Machado de Assis, que ele fala sobre Padilha. Padilha era uma forma de xingamento que era dado para as mulheres. Então as mulheres que eram ciganas ou as mulheres que eram de origem espanhola, né, e muitas delas sim que foram mulheres que viveram nos cabarés na época do Império, elas eram chamadas de padilhas. Aquela ali é uma padilha. O que é ser padilha? Ser padilha é uma mulher de amor livre, vamos dizer assim, e uma cigana. Padilha muitas das vezes era sinônimo de ser cigana, tá? De pessoas ciganas, padilhos e padilhas. Daí surge, porque teve muitos ciganos que vieram para o Brasil desse local na Espanha. E aí então surge essa história de aquela pessoa é uma padilha. Seria a mesma coisa que falar que aquela pessoa é um pilintra. E aí nas macumbas cariocas vai surgir a figura de espíritos de mulheres, de pombagiras, que vão usar o nome de Maria Padilha. Por que Maria Padilha? Seria a mesma coisa de Maria Cigana ou Maria que tem mais liberta, uma pessoa mais livre. Então vira sinônimo, Padilha de liberdade. Então não se sabe se realmente existiu. Existe uma história que algumas pessoas contam que Maria Padilha foi amante de Luís XV, mas não se tem comprovação histórica. O que se sabe sim é que Padilha, até mesmo no dicionário português, tá? No dicionário português, Padilha é sinônimo de cigana. É isso aí. Bom, tem uma última pergunta aqui da Dani e ela pergunta assim: olá, todo mundo tem uma pombagira? Axé. E aí, Rodrigo? Todo mundo tem uma pombagira? Eu acredito que o fato de todos terem uma pombagira não quer dizer que todos irão trabalhar com uma pombagira. Mas eu acredito que todos nós temos uma ligação com uma entidade, seja de direita ou de esquerda. E claro, todos nós podemos sim ter uma pombagira que esteja às vezes nos amparando, às vezes de forma muito distante. E eu volto a dizer, todos nós temos... Eu costumo dizer que as entidades que nos abençoam, que estão conosco, são os nossos parentes que moram lá do outro lado. Na verdade, nós temos uma grande família que no fundo elas se misturam, né? Sim. Por isso que todos nós somos parentes de alguma forma, Nossa. mas são os nossos ancestrais. Karmas. Né? Rodrigo é karma. Karmas. Nos reencontramos. Agora eu vou pedir até mesada para Pai Léo e para Mãe Priscila. Mas assim, todos nós temos. Não necessariamente o fato de você ter uma pombagira quer dizer que ela vai trabalhar ou que você é uma médium de incorporação. Mas todos nós temos um parente distante numa vibração de uma linha que está nos amparando. A gente não pode esquecer que nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas. Imagina o número de desencarnados. Então nós temos sim uma grande família espiritual que nos ampara. E eu acredito que todo mundo, se tiver fé e tiver pensamento positivo, tem lá sua ancestral, sua pombagira que pode lhe guardar. Com certeza. E não é por ser um bandista não, tá? Essa força ela exerce, ela existe independente da tua vertente, do teu conhecimento, enfim, eu acredito que, é claro, algumas pessoas nunca vão ter contato com essa energia, porque às vezes nunca foi do feeling da pessoa, a pessoa nunca teve. Eu costumo falar que quem é macumbeiro já é macumbeiro há muitas vidas, Sim. ou tem uma ligação energética e espiritual, mas eu posso dizer que acho que todo mundo, se firmar o pensamento, tem uma mãe ancestral da direita e da esquerda. É isso aí. Também acredito que todo mundo tenha sim a sua pombagira, né? Assim como qualquer entidade, né? Acho que todo mundo tem todas as entidades, né? Não existe isso, eu não tenho mais um preto velho, não tenho mais uma preta velha, não tenho mais uma pombagira, né? Nós não temos só uma pombagira, nós trabalhamos com outras pombagiras, né? E eu acho que as pessoas, elas precisam entender melhor. O Pai Léo está quebrando o estúdio aqui, mas as pessoas precisam se abrir mais também a isso, né? Deixar que essas vibrações
façam parte da sua vivência espiritual, né? Então a gente tem que entender que nós não temos só um Exu, nós não temos só uma pombagira. Eu já ouvi pessoas falando, mas é um absurdo. Como assim tem vários Exus? Se você pensa isso, que você só tem um Exu, então volta lá pro desenvolvimento, vai entrar mais na sua vibração, porque todo mundo tem mais de uma vibração dentro da sua coroa. Pode ter mais do que uma pombagira? Pode. Opa! Pode ter. Eu trabalho com a Maria Padilha, que é a minha pombagira de frente, né? Que é a que comanda a minha parte da esquerda. Trabalho com a dona Lua da Lagoa, que é uma pombagira maravilhosa que eu tenho, que é voltada à energia de Nanã, né? Porque meu ajuntor é Nanã. Então, é uma pombagira que vem em trabalhos específicos e que eu sinto uma energia totalmente diferente da Padilha, né? É uma energia realmente mais voltada à bruxa, né? Eu me sinto uma pessoa muito idosa quando eu tô com ela. Ela trabalha mesmo na lagoa, né? Ela trabalha nessa parte de espíritos que estão precisando ser resgatados. Então, ela já me mostrou o tipo de trabalho. Então, é um trabalho totalmente diferente da Padilha, né? Tem a dona Maria Farrapo, que fez parte do meu desenvolvimento e que até hoje, às vezes ela aparece de vez em nunca aí, mas até hoje eu faço oferenda para ela. Eu agradeço porque eu tenho certeza que ela faz parte, alguma coisa dentro do meu espiritual, porque se ela participou do meu desenvolvimento, então alguma coisa ela faz, né? E existem as entidades, né, que vibram e que vêm, e que pode acontecer de vir uma vez. Você vai incorporar uma pombagira que às vezes não é da sua coroa, mas ela precisou vir naquele momento para algum tipo de trabalho, para afirmar alguma coisa na energia dela. Então a gente precisa tirar esse preconceito aí que não tem, só uma entidade só. Não, vamos desenvolver as outras entidades aí. É isso aí. Eu também trabalho com... Não porque não trabalhávamos também, né? Só em festas a cada 5, 6, 7 anos. Mas eu tive já o prazer de trabalhar. Eu trabalho com a dona Sete Rosas, que foi uma enorme surpresa, assim, trabalhar, porque eu nunca me senti tão à vontade trabalhando com uma pombagira. E foi a última entidade a chegar na minha coroa, porque com certeza, com o médium que eu era lá, 20 anos atrás, travado, eu jamais iria trazer uma pombagira. Por preconceito, por vergonha, principalmente por vergonha. Não era nem preconceito, não, por vergonha mesmo. Porque assim, já disse isso em outros programas. Você médium, principalmente tímido, solte a sua verdade, porque se você tiver só coragem de trazer preto velho porque é mais arqueadinho, aquela coisa natural, eu conheço médiums que travavam de receber caboclo porque tinham vergonha de bater a mão no peito e soltar um brado, caso o caboclo quisesse soltar o seu brado. Mas assim, imagina um médium tímido trazer pombagira. Então quer dizer, por isso que eu entendo que o médium tem que desenvolver muito bem a sua direita, para estar muito bem firmado, para depois entender o quão nobre é receber um Exu e uma pombagira. E eu tive o prazer de trabalhar com a dona Sete Rosas. O pouco que eu entendo, ela tem uma ligação muito forte com o seu Pinga. Também era uma feiticeira, era uma bruxa também, no sentido do bem, que fazia muita coisa, mas se perdeu nesse caminho. Então, ela é da Calunga, ela é aquela que destrava aquelas coisas pesadas de trabalhos negativos. Às vezes eu sinto ela quase numa energia, sabe, de uma guerreira mesmo. Aquela que precisa pegar uma espada para combater, eu sinto muito nela. E com o tempo se apresentou, diante de algumas dificuldades que eu tinha sentimentais, a dona Rosa da Praia, nada é à toa, né? Dona Sete Rosas, trouxe de uma certa forma a dona Rosa da Praia. Ela vem trabalhar na minha coroa. Foi uma das coisas mais malucas que eu tive de conhecer essa pombagira, no momento que eu não estava no terreiro, e depois eu fiz uma oferenda, porque ela se manifestou e ela precisou através da frente da casa, e depois de um tempo ela vem trabalhar na minha coroa, e eu trabalho com as duas de uma forma muito tranquila, reverencio as duas. Se eu pudesse, eu trabalharia sempre com elas, porque, volto a dizer, é um orgulho para mim poder carregar o arquétipo de uma mulher e mostrar o respeito que elas têm que ter. Porque eu acho que o que falta é isso. A gente só vai mostrar que pombagira é um prazer e uma grande responsabilidade, como qualquer outra entidade, trabalhar quando você coloca em prática. Porque se você só fala também, não, mas eu respeito pombagira, mas na minha casa eu não trabalho. Aí parece que fica algo estranho, né? Tipo, não, pombagira homem tem que trabalhar, mas na nossa casa não trabalhamos. Aí fica um pouco dúbio. Eu tenho um grande orgulho e é uma grande honra poder ostentar essas duas senhoras com o maior respeito da minha vida. Dito isso, vamos para mais um pontinho? Bora. Então, saravás pombagiras, e a gente volta já já. Não esqueça que nós temos o nosso momento de oração, e hoje
é lógico que tem que ser com as pombagiras. Então, já separa aquela água. Se quiser acender uma velhinha pra pombagira, pode acender, porque... E aí, será que pombagira e Exu pode acender vela em casa? A gente vai responder já depois do ponto. Abre a roda, deixa a pombogira trabalhar e abre a roda. Abre a roda, deixa a pombogira trabalhar. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração e sabia. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração e sabia. E abre a roda, deixa a pombogira trabalhar e abre a roda, deixa a pombogira trabalhar. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração e sabia. Mas ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração e sabia. E voltamos, depois de mais um ponto de pombagira, hoje o dia delas, né? É isso aí. Hoje são essas grandes senhoras. Eu gosto de falar as grandes moças, senhoras e grandes matriarcas da nossa esquerda, né? Senhoras de um grande respeito que por muitas vezes foram deturpadas ao longo do tempo, né? Por uma Umbanda ainda preconceituosa, que a gente tem que entender que faz parte do conceito da sociedade da época, mas tudo tem um porquê, e hoje com a sociedade que a gente tem aberta, a gente tem que entender e enaltecer para que a gente não continue criando os mesmos erros do passado, né? Então todo respeito a essas grandes senhoras, essas grandes mestras, essas grandes curadoras da alma e do corpo. Até porque uma vez me perguntaram, pombagira só trabalha com o coração. Aliás, vou perguntar pra mãe Priscila, pombagira só trabalha com o problema do coração, né? Não. E aí eu disse não, né? E aí, mãe Priscila? Não, pombagira trabalha com tudo, né? É lógico que existem pombagiras que vão se ligar mais a essa energia, não de trazer o amor em 7 dias, né? É aquilo que eu falei no início, falo de novo, é o amor próprio, né? É trazer a energia do amor para sua vida. Então, existem pombagiras que se ligam mais a essa energia, pombagiras que vão trabalhar mais para o descarrego, mais para o equilíbrio, né? Então, assim como existem os arquétipos, né? Existem as linhas dentro de pretos velhos, caboclos, baianos, no pombagira também. Então, a gente precisa quebrar isso também, né? A pombagira só trabalha para amor, só faz... Não. Né? A pombagira, ela trabalha com todas as energias. Eu acho que deve ser um grande desafio, mais para as mulheres, né? Para a médium mulher, como eu disse, porque é mais comum ainda, né? Por causa desse preconceito, mulher trabalhar com pombagira, mas da mesma forma que o homem precisa entender quando ele está trabalhando com o Exu, né? Porque ele já vai pensar o seguinte, meu Exu desfaz trabalho, o meu Exu é da Calunga, o meu Exu vai pedir já umas adagas, já vai pedir uns negócios, mas se também ele não for prestar atenção, às vezes ele tem um Exu que trabalha com cura. E por que não uma pombagira não trabalhar com cura? Um Exu que né? trabalha com a energia do amor. Exato, por que não? Aliás, muitas mulheres passam com o seu pinga com problema sentimental. Sim. É incrível. Muitas vezes eu sinto que ele se afasta, eu acho que era uma forma delas trabalharem. Ele falava até um certo ponto para trazer autoestima, ele fala, agora não é mais minha parte. Ele se afastava e eu sentia nitidamente as duas senhoras do lado, uma mais jovem, outra é mais um arquétipo mais senhora. Ele cumprimentava e às vezes ele até falava pra Cambônia, vai pegar lenço. E eu falava assim, vai pegar lenço? Tá? E quando eu olhava, a pessoa já estava chorando. Eu não tenho evidência, mas eu tinha a incrível sensação que ficava uma de cada lado da mulher trabalhando. Sim. E eu chegava até a rir, às vezes falando assim, nossa, eu tô viajando na imaginação aí, tipo, firma essa cabeça, né? Porque realmente era muito visceral. E como eu já tive questões de amor próprio, essas coisas que às vezes me norteiam, a gente, né, atrai o semelhante, Sim. né? Então era muito incrível que a gente via na assistência o nosso espelho, né, do atendimento. Mas assim, se a mulher ficar só achando que quer a saia rodada, que quer pôr a rosa vermelha, ela também não se deixa permitir. É que nem a médium ou o médium que tá com o cigano e quer falar espanhol, quando nem sabe se o cigano era espanhol, né? Então, aliás, vamos ter um programa bonito em maio, hein, ciganos, sobre ciganos. Nós vamos ter dia 3 de maio Pretos Velhos, e né? depois ciganos. E dia 27 de maio é o nosso programa especial sobre os ciganos. Então, deixem Um dia depois do meu aniversário, hein? Quero presentes. Tragam presentes pra mim, Priscila. Caixa postal? Não. Vocês sabem que falando sobre isso, eu lembrei que meu pai de santo tinha o costume de chamar as pombagiras de senhoras cimalês.
Cimales? E eu não tenho a mínima ideia o que é isso. Até Caramba. procurei no Google agora e não Pergunta tenho pra ele. ideia do que é isso. Mas era a forma dele Olha. falar delas. Caramba. Né? Manda mensagem pra ele. Pai, o que é? Cimales. As maiorais, né? Meu pai de santo sempre respeitou muito as Maiorais, pombageiras olha na que casa bonito. dele. Gostei Por do mais que nome. ele não deixasse que o homem trouxesse pombagira. Mas é que ele vem de uma doutrina assim, Sim. né? Uma doutrina muito antiga. Então, Tem que respeitar, eram né? coisas... E é isso, precisa quebrar algumas coisas, né? Por mais que você fala, você vê, o Pai Léo, ele veio de uma doutrina que não deixava algumas coisas. Mas é necessário a gente quebrar e a gente entender que a espiritualidade, ela é uma só, né? E Não ela muda, existe né? isso, né? Ela se adequa à sociedade, né? Então, e eu acho que isso que é importante dentro de uma casa, né? Uma casa, um terreiro, ele, aos poucos, ele vai criando, né, a sua personalidade, né? Ele vai criando a sua forma de trabalho, né? Aos poucos. A nossa casa não era assim quando começou, né? A nossa casa hoje, esse ano completa 12 anos, então cada ano ela vai se moldando e ela vai se mostrando cada vez mais com a sua característica, né? Então hoje muita gente que fala do Divina Luz já identifica a característica do Divina Luz, que é totalmente diferente do Luz do Oriente, que o Luz do Oriente é totalmente diferente do Irmã Eliana, e assim vai, porque cada casa vai criando a sua característica, vai criando a sua própria energia, o seu próprio trabalho, e vai mudando também, né? A gente brinca que a cada 7 anos, né, é normal uma coisa mudar dentro de uma casa de oração, né? De 7 em 7, às vezes tem algumas coisas que mudam, né? Quem foi no nosso centro há 7 anos atrás vai ver que tem algumas coisas que mudaram. E é isso que a espiritualidade, ela caminha. Nada pode ser igual, Nada. né? Tudo ela muda. Até as entidades mudam, né? Às vezes alguma forma de falar, ou às vezes elas evoluem e mudam de algum arquétipo, ou mudam mesmo até um nome, que acontece isso. Então a gente precisa quebrar isso, né? E parar de falar que não Estamos existe. em evolução. É. Né? Estamos em constante evolução, né? Mas, E- Rodrigo, eu queria te perguntar uma coisa antes de você falar. Como foi quando você incorporou a pombagira pela primeira vez? Conta pra quem tá ouvindo. Primeiro um misto de terror, pânico. Como foi? Foi numa gira? Foi numa festa? Foi numa festa fechada. Na primeira casa na primeira casa eu tinha noção de quem era, já tinha até o nome, porque eu já sentia esse trabalhar afastado, mas eu falava, a senhora vai passar. Até então era assim, a senhora vai passar. Até então era só a dona Sete Rosas, que é a dona do meu enredo espiritual na parte da esquerda, eu sou o Pinguela. Tanto que os dois são da Calunga. E aí, o que acontece? Eu simplesmente tinha a intuição de que ela estava comigo, mas nunca trabalhei. Porém, quando eu vou para outra casa, a minha mãe de santo, ela tinha uma tradição de a cada ciclo, na festa da esquerda, que era fechada, a gente fazia fechado, a gente fazia uma grande mesa com alimentos para eles e também as firmezas embaixo. A gente ambientava, né, a casa como se fosse uma grande festa para eles. Então era um momento também dos médios descarregarem, trabalharem, as suas entidades atenderem os outros irmãos. Era um fechamento de ciclo. Era quase uma festa de final de ano da esquerda, que é feita em agosto. Muitas casas fazem isso. E ali, a cada ano era uma regência de uma linha que estava trabalhando. Então, aquele ano era mais para Iruxumirim, no outro ano era mais para Exu, e quando tinha a regência das moças, das pombagiras, os homens davam passagem. Então isso ainda foi no primeiro imóvel que a gente tinha. Foi um misto de terror, porque a mãe falou assim, compre chale pelo menos, né, para as pombagiras, troca um elemento, né. Então foi um bando de homem pro shopping comprar chale para pombagira. Eu não fui porque meu carro tinha quebrado, mas as pessoas relatam que você imagina entrando numa Riachuelo, numa C&A, 8, 9, 10 homens de 20 e pouco até 70 anos procurando chale e se olhando no espelho. As compradoras viam e falavam assim, esses caras são o quê? Esses caras vão se libertar, é festa da gaiola das loucas, porque era uma coisa muito... Porque assim, virou um acontecimento. Eu fui um dia depois e eu já tinha noção das duas senhoras, então tava tendo uma feira indiana, nada é à toa. Seu Pinga é indiano, ela tem uma ligação indiana. Eu acho que eles, de uma forma, acho que eles são parceiros. Eu vou parar numa feira indiana que começou naquele dia no shopping. E aí aquela coisa, né? A gente bate o olho no chale mais caro que tinha. Um vermelho e preto. E sabe quando você bate o olho? Qual o preço? Que? Repete. Tipo, não, mas eu vou comprar não pra agradar. Eu vou comprar por uma questão de respeito. Como se eu estivesse dando um presente pra mim. E não querendo nada em troca, muito pelo contrário. Até porque eu nunca tinha pedido nunca nada pra ela, mas eu sei o quanto que ela já me ajudou. Aí comprei
Só que quando eu comprei, eu falei assim, bom, agora eu tenho um segundo pra comprar. E eu não vou poder comprar mais barato. Então eu comprei no mesmo valor. E aí eu comprei um azul escuro, com tons mais pretos, pra Dona Rosa da Praia mais ligada na Calunga, com Iemanjá. E a Dona Sete Rosas tá ligado muito também com o Baloê, que ela é a Dona Sete Rosas da Calunga. Então assim, chegou o dia. Agora trabalhou com Exu, trabalhou com Exu Mirim, agora vão vir as moças. Meu Deus do céu. Um misto de responsabilidade, porque assim, não que não seja responsabilidade das as outras linhas, mas a gente ficava, como vai ser, o que vai ser, como que vai ser, e foi uma coisa incrível, porque assim, olha o incrível aparecendo. No momento que ela veio, eu me senti num estado de autoconfiança que eu nunca tinha me sentido na minha vida, ao ponto de olhar para qualquer médium e qualquer mulher e ficar minutos olhando para o fundo do olho de uma pessoa, com um cigarro, com extremo respeito, sem falta de pudor, mas sensual, delicado, o jeito de segurar o cigarro, é uma coisa estranha, né? O jeito de falar, a paciência. Vocês podem estar aqui, né, sempre me ouvindo, vocês estão me ouvindo, eu sou um pouco desesperado para falar. Mais paciente do que um preto velho para falar, tranquila, serena, poucas palavras certeiras, uma coisa assim. Foi um momento que nem eu disse, eu gostaria de trabalhar sempre para ter mais dessa energia comigo. E quando ela foi embora, depois a outra senhora também veio e foi embora, me trouxe uma sensação de autoestima tão grande, ela me deixou uma autoestima tão grande, que inclusive é um dos meus pontos fracos em algumas partes da minha vida, que aquela semana inteira eu fiquei alimentado de uma coragem, de um tipo, pô, confia em você, acredita em você, pô, para de baixar a cabeça, firma, levanta o olhar. Ela deixou um pós-gira muito mais intenso do que propriamente no trabalho, mas assim, surreal. Foi Tá na hora de chamar ela de novo. Depois ela veio mais em 2, 3 festas, aí ela já começou a conversar com algumas pessoas, algumas coisas certeiras, de 2 palavras a pessoa chora. Você fala, caramba, quero trabalhar sempre com a senhora. Tipo assim, volta, vem conversar comigo. Um xodó, uma coisa assim que é inenarrável. Não dizendo que, porque os outros... Não, porque foi uma coisa muito especial, porque eu estava também muito preocupado. Mas depois me deixou muito leve, muito feliz. Muito feliz. E você, mãe Priscila? Porque você começa com a Dona Maria Farrapo, mas aí como é que você... Da onde veio vou trazer a Maria Padilha? Como é que foi? Não, na verdade a Maria Padilha, ela veio na primeira incorporação. E aí eu tive a presença dela. Ela veio muito forte, assim, a incorporação dela foi uma incorporação muito diferente, como se eu já tivesse incorporado ela outras vezes. E aí depois, nas outras chamadas que tinham, né, vinha a Dona Maria do Farrapo e até eu estranhava, tanto que eu achava que era um Exu, porque o seu 7 demorou muito para se apresentar, né. Eu nem lembro quando, na verdade eu nem lembro muito quando ele se apresentou, e eu achava que era um Exu, então eu tava no desenvolvimento, naquela coisa que realmente a mãe não vai falar, né, sobre isso, né, então ela vai tentar deixar você identificar, e aí foi quando ela se apresentou como Maria Farrapo, e ela trabalhou por muito tempo na minha coroa, mas a Padilha eu sempre tive muito um carinho, assim, um amor muito grande por ela. Não sei explicar a energia que eu sinto. Ela me traz muito essa energia de calma, né? Que quem me conhece sabe que eu sou meio irritada, né? Eu sou muito agitada em algumas coisas, né? Muito briguenta em algumas coisas. E a Padilha, por mais que ela tenha um jeito mais sério, né? Que às vezes as pessoas até têm medo de ir conversar com ela, ela me traz muito essa forma serena, essa forma muito calma, muito leve, assim, que algumas outras entidades minhas, que por mais que vibram com a Iemanjá, não me trazem. A Padilha, ela me traz muito essa energia. Então, eu acho que ela é totalmente o meu equilíbrio, né? O que o seu 7 tem de uma energia totalmente diferente da minha coroa, né? Que ele é de Xangô com Xalá, tem nada a ver com a minha coroa. Ela me traz muito essa energia pura de equilíbrio de Iemanjá, né? Ela me traz muito... Sempre que ela vem, ela deixa alguma coisa no meu subconsciente para eu refletir, para eu pensar. Então, é muito esse trabalho de Iemanjá, né? Muito esse trabalho de mãe, né? De acolher. Então, coisas que, tipo, a Lua da Lagoa não me traz. A Lua da Lagoa, ela me mostra coisas horrorosas até. Que é assustador quando eu tô incorporada com ela. Realmente, eu me sinto dentro do local que ela trabalha espiritualmente. E totalmente diferente da Dona Maria Padilha. Então, a primeira incorporação foi de uma forma muito leve, né? E é o que eu espero, e é o que eu sempre falo para todo mundo que vem me perguntar como que é uma incorporação de Pombagira, né? Como é uma incorporação de um Exu. Deixe fluir da melhor forma, né? Não é algo pesado,
não é algo Que tenebroso. vai te entortar teu chão, Não, né? o Exu ele vai trazer esse equilíbrio, ele vai trazer essa energia de força, que muitas vezes a gente não tem, né? E eu acho que a Padilha, ela traz muito essa energia da mulher, né? Essa energia de você mostrar que, não, eu posso estar onde eu estou, eu posso ser quem eu quero ser, né? A mulher, ela tem o direito de ir aonde ela quer. Então, eu acho que essa minha firmeza de hoje que eu trago dentro como dirigente de uma casa, vem, lógico, muito da Jurema, né? Que ela é a minha base doutrinária, assim, total. Mas ela vem muito da força da Padilha. Eu acho que em muitos momentos que eu pensei que eu ia cair ali, que eu já fui desrespeitada, eu acho que a Padilha é que me deu esse... Não, o que é isso? Né? A mulher não é isso. A mulher, ela pode fazer muito mais. Então, acho que ela traz essa minha essência aí. Que aí foi uma pergunta que o Pai Léo fez e a gente não respondeu, né? Pode acender vela para Pombagira e Exu em casa? Pois é. É que nem eu falo, hoje em dia, me assusta, assim, não é uma crítica, mas vejam bem assim o que eu quero dizer. Me assusta quando eu vejo partindo de alguns dirigentes, que até tem uma repercussão ou não, em vários pontos de internet ou em textos, me assusta quando eu vejo alguns assim demonizarem certos rituais de Exu e Pombagira. Ao ponto de, por exemplo, eu não posso acender uma vela de Exu, o Exu que me acompanha na minha casa. Não acenda! Não acenda, porque Exu é do lado de fora, você não sabe o que pode acontecer. Aí eu me pergunto da seguinte forma: existe um fundamento para acender do lado de fora. Eu entendo. Exu trabalha do lado de fora, Exu trabalha na porteira, Exu trabalha na divisa da rua, das encruzilhadas, para nossa casa, que é o nosso ponto de força. Porém, ele é meu guia, ele é meu amigo, ele é meu protetor. Se eu não puder acender uma vela pro Exu que me acompanha e que incorpora, está próximo a mim, ele toma conta do meu ori naquele momento. Se ele não serve nem para acender uma vela, eu nem trabalharia com essa entidade. Sim. Agora, o importante é, se eu já tenho como fundamento a parte de fora, porque para mim, no meu mental, Exu está lá fora, então para mim vai funcionar melhor eu colocar lá na minha tronqueirinha. Porque também, não é porque você começou hoje como médium que você tem que ter uma tronqueira, ou que você já tem que ter uma firmeza completa de Exu. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: para que você vai acender a vela? Se você é médium novo, primeiro vá conversar com a entidade para ver que você tem que acender. Porque eu também vejo um pouco de vaidade em certos momentos. Eu tô com um problema, meu problema é sério, eu já vou firmar pro Exu. Tenha a humildade de primeiro conversar com a entidade. Meu pai, minha mãe, eu tô com um problema, o que o senhor me recomenda? Ele pode falar, ele mesmo pode cruzar, vai lá e acende em tal lugar. Se ele tiver que mandar acender em casa, você vai acender em casa. Se for fora, vai ser fora. Se for no terreiro, vai ser no terreiro. O problema não é o acender a vela, é o porquê acender a vela. Mas eu vejo de forma perfeitamente normal. Por exemplo, quem mora em apartamento, inevitavelmente acende dentro da sua casa. Mas é na lavanderia, pai Léo e mãe Priscila. Tá dentro do apartamento. Então, quer dizer, eu acho que tem muito... Eu me preocupo quando eu vejo demonizar o ato, mas eu peço que as pessoas tenham fundamento para acender. Não fique acendendo vela a cada pedido, como, por exemplo, tomar uma cortisona para uma dor de cabeça. Tudo tem um porquê, mas não vejo problema nenhum se precisar. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de... quando se fala de Exu e Pombagira, as pessoas colocam muito medo. E às vezes eu vejo até mesmo canais, né, dirigentes que colocam algo ali em cima que você fala, que eu fico pensando, meu Deus do céu, gente. Não vou nem mais trabalhar com isso. Você fica até com medo. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessas energias, né? Porque existem pessoas que estão nos ouvindo agora, que são pessoas que trabalham há 40 anos com Exu e Pombagira e sabem exatamente. Como existem pessoas que nem são da religião, não sabem nem o que é Umbanda e estão aqui entrando para saber o que é Exu e Pombagira. Como, né, a gente teve o carnaval agora recentemente, que teve a Grande Rio, que falou sobre o Exu, né? E milhões de acessos no teve internet, milhões, né? Foi no Google foi o nome mais colocado ali. Por quê? Parabéns pra Grande Rio. Muito obrigado, Grande Rio. Porque foram pessoas que foram atrás e falaram assim: não, o Exu que eu tinha uma imagem do Exu, e vai ver que, tipo, não, o Exu é diferente, né? Ele mostrou de uma forma muito respeitosa. Então eu acho que a gente precisa trazer isso pra nós, né? Trazer com uma forma mais respeitosa. Agora, e não exemplo, com medo. Coisas rápidas, só porque o tempo já tá chegando ao final do programa, mas assim,
Não fiquem pegando receitas prontas na internet, principalmente você que não é. Se você é médium, você vai ver aquilo e fala, eu já faço na minha casa. Mas se você ainda não é médium da assistência, não se iluda achando que você vai fazer um padê, a vida vai mudar, ou porque eu vi ali que é só para colocar uma pinga no alguidar. Não façam coisas que você não sabe, porque aí sim você pode estar mexendo com coisa errada. Até porque tudo é direcionamento do teu pensamento. Mas assim, a Umbanda não é mágica, não é uma lâmpada mágica que você vai pôr ali um elemento e vai resolver. Agora, o que a entidade pedir é lei. Então quando você tiver um problema sério, vá a um terreiro, que nem fala o Pai Léo, passe por uma consulta e a entidade vai te dar o caminho. Esse é o melhor caminho para quem não conhece a Umbanda. Bom, enquanto o pessoal vai pegando agora a água, né, para a oração, eu sempre estou trazendo algum texto, né? E quando a gente está falando de Exu, me veio um texto que foi escrito no blog em 2013. Um texto psicografado pelo Exu Marabô. O texto se chama A Revolta. E a gente vai conseguir nesse texto entender o que é Exu realmente. A revolta é o sentimento mais impuro e indigno que um ser humano pode estabelecer em seu coração. Nós, seres da luz, que trabalhamos nas trevas da ignorância, somos a prova viva, ou melhor, prova morta disso. O amor constrói laços afetivos. O amor traz sentimentos bons. O amor traz satisfação. Já o ódio, que é o amor multiplicado, prejudica, arma e fere todas as pessoas que lhe cercam. Todos são diferentes da revolta. A revolta é o sentimento que repulsa dentro do nosso corpo, prejudicando a ele mesmo, como cupim num barco de madeira. Mata por dentro, sem ser notado. Mata devagar, sem ser percebido. Mata silenciosamente, sem ser ouvido. A revolta prejudica o mais profundo do nosso âmago, e é ela a prejudicial de vivermos uma vida sem escrúpulos. Vivemos pela obsessão de cessar essa revolta que nos perturba. Colocamos a culpa de nossa revolta nos outros, mas intimamente sabemos que a verdade, ela é a nossa culpa. A revolta é o sentimento individual e intransferível. A revolta que faz nós, seres de luz, ainda estarmos aqui nas trevas. Quisera eu, Deus o Onipotente, retirar a revolta que, mesmo controlada, ainda teima em resistir à minha luz e à minha vontade de ajudar o próximo. Quem sabe a cura da revolta seja, como ele mesmo disse um dia, amai o próximo como ele os amou. Por esses motivos, não caiam na revolta, pois ela é a armadilha que levará vocês à perdição, e somente nós, os homens de capa preta, poderemos auxiliá-los. Exu Marabô. Cuidado com as revoltas internas que você tem e com os outros, né? Tudo vira sombra. Tudo. É isso aí. Bora para as orações? Juntos em oração. Salve a energia de Pombagira, salve a força das grandes moças, meninas e senhoras da esquerda de Deus. Rogo a ti, Senhora Pombagira, que o teu poder de realização e coragem estejam envolvendo meu corpo e espírito, a fim de despertar meu amor incondicional, minha autoestima e o orgulho de minhas qualidades. Que no poder da sua saia possa girar e levar o medo, a insegurança e a falta de amor próprio. Que no agitar do seu leque afaste as tempestades mentais e tormentas que diminuem o meu poder de sedução e de conquistas. Que na essência dos seus perfumes possam rodear a nossa aura, dissolvendo elementos paralisantes, resultado das limitações mentais e auto-obsessivas. Que no seu sorriso e doce gargalhada nos façam crer no amanhã melhor, com a firmeza, coragem e garra, para renascermos com a certeza de um amanhã vitorioso. A todas vós, grandes senhoras, de todos os reinos, de todas as encruzilhadas do nosso destino, abram os nossos caminhos com os seus tapetes de rosas, proporcionando a cura do coração, do corpo físico e da nossa alma. Que o amor verdadeiro que habita na sua alma transborde a sua essência e o seu coração, refletindo paz, razão e confiança. Salve todas as grandes senhoras pombagiras, que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a toda a energia da esquerda, todos os nossos pombagiras,
que nos tragam neste momento a força necessária e que através dessa água que está ao nosso lado, dessa vela que foi acendida, ela proteja a nossa casa, os nossos pensamentos, nos dando equilíbrio. Então que neste momento, através da cor vermelha, cada canto da nossa casa seja equilibrado e protegido pela força das nossas amadas pombagiras. Que através da sua força, da sua luz, a nossa casa seja protegida e seja um lugar de amor, de paz, de alegrias, de força. E que neste momento nós vamos respirar profundamente. Vá sentindo a energia da pombagira dentro da sua casa, da energia dentro do seu coração, trazendo a força que você nem sabe que tem aí dentro. Então que neste momento essa energia é colocada cada vez mais firme e forte, e a força que você muitas vezes acha que não tem, ela está aí, e a sua pombagira está ao seu lado para te mostrar um caminho de amor, de luz, de esperança e de proteção. Salve todas as pombagiras, salve a energia da esquerda, salve as nossas guardiãs. Salve as pombagiras. E é neste clima gostoso de pombagira, de com certeza o cheiro de rosas, né? Aquele cheiro característico das grandes donas do mundo, que a gente vai se despedindo e voltamos sexta-feira que vem com o assunto Preto Velho, que é a linha mais maravilhosa do mundo. Então se preparem que nós vamos fazer um grande programa sobre os vovôs e as vovós. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Peléu. Boa noite, mãe Priscila, todos os irmãos e irmãs que acompanharam pela Rádio Mirua ou pelo programa Umbanda Reino da Paz no YouTube. Acredito que honramos bem essas grandes senhoras hoje, né? Trazendo um legado de positividade, de coragem, de respeito a essa linha que tanto precisa ainda. Então, boa noite e fiquem todos com a energia de rosas dessas grandes senhoras e que todos tenham uma semana abençoada. É isso aí. Boa noite, mãe Priscila. Boa noite a todos, até semana que vem, né? O mês de maio, o mês mais bonito que existe no ano. Mês das mães também. Mês né? das mães, aliás, né? Vai ser Dia das Mães agora nesse domingo. Então, agora já, né? Então, um feliz parabéns Dia das Mães a todas as mamães, né? Parabéns, minha mãe Rita, parabéns, minha mãe Iemanjá. A dona Miroca, que eu dou bronca nela também. Então que todas as mães espirituais. Que as mães, né, estejam sempre presentes em nossos Bonito, corações. Né? A gente fez né? um programa de pombagira no Dia das Mães. No Dia das Mães. Nada à toa, interessante, né? Então que nossas mães do passado. Sim, que toda essa energia, né, de mãe, né, de acolhimento esteja presente na nossa vida, né? Minha mãe não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente ela vibra aí sempre, que foi a que me mostrou o caminho dentro da Umbanda, então que ela sempre me dê luz e sempre me dê entendimento para que essa minha missão seja cada vez mais de uma forma leve e cheia de amor, né? Então, com certeza, a minha missão de hoje eu dedico totalmente à minha mãe, né? E que essa energia, né? Que a gente possa levar esse Dia das Mães não só como uma data, né? No marketing, né? Mas sim como uma data da gente repensar algumas coisas, né? Da gente trazer essa energia da mãe dentro de nós, né? Independente se a sua mãe tá viva, se ela tá desencarnada, mas a mãe, ela nos ensina a ser quem nós somos. Não tirando isso dos pais, né? Mas a mãe, ela é aquela força, né? A mãe geralmente é aquela leoa que cuida dos filhos. Então que a gente tenha sempre a força das nossas mães no nosso caminho aí. Que com certeza sem elas não seríamos nada, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Que venham os pretos velhos, né? Na próxima semana, que vó Ana é uma grande mãe aí. Isso aí, adorei as aulas. E a gente vai encerrar cantando, né? Para as pombagiras. Então vou dedicar, que se você quiser saber mais, procure um terreiro. Vou dedicar minha segunda mãe, Ângela, onde ela estiver. É isso aí. Laroê, pombagira. Laroê. Jovem joga flores no caminho, não me deixa andar sozinho neste mundo de meu Deus. Jovem joga flores no caminho, não me deixa andar sozinho neste mundo de meu Deus.
uma rainha que deixou tudo que tinha pra viver com os plebeus. Tu que era uma rainha e deixou tudo que tinha pra viver com os plebeus. Linda, tão formosa e vaidosa, traz no cabelo uma rosa que alguém lhe ofereceu. Tu que já foi Maria de Jobe, para nós tu és mulambo. Oh, abre a roda, deixa ela passar. Ela é Maria Mulambo, aqui em qualquer lugar. Oh, abre a roda, deixa ela passar. Ela é Maria Mulambo, aqui em qualquer lugar. Saravá, Dona Maria Mulambo. Saravá, Laruí. Laruí, todas as pombagiras. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos.